Fala galera, na aula de hoje a gente vai finalizar o nosso projeto de criação de uma carteira de ações com inteligência artificial. Durante esse projeto eu estou usando inteligência artificial para criar uma carteira de ações para a gente tomar decisões de investimento. Quais ações a gente tem que comprar a cada trimestre. Lembrando, isso aqui não é nenhum tipo de recomendação real para você comprar alguma ação ou coisa do tipo, até porque eu não sou nenhum especialista no assunto. O meu objetivo aqui é usar esse projeto real para você poder aprender ciência de dados e aprender inteligência artificial. Beleza, esse vídeo aqui é o último vídeo, o quarto vídeo de uma série onde a gente está construindo todo esse processo de criação de uma inteligência artificial para escolher uma carteira de ações para a gente, beleza? Ao longo dos outros vídeos eu fui ensinando várias coisas para vocês. No primeiro vídeo eu falei todo o passo a passo que a gente está desenvolvendo no projeto. Então se você não viu o primeiro vídeo, mesmo que esse aqui... Lira, eu quero partir logo para o último vídeo para pegar o resultado. Não tem problema, assiste primeiro o primeiro vídeo. Que lá eu explico todo o passo a passo e você vai conseguir entender exatamente o que eu estou fazendo em cada etapa do processo. E aí eu vou deixar aqui no link da descrição todos os outros vídeos da série, beleza? Nesse vídeo o que a gente vai fazer? Nesse vídeo a gente vai efetivamente criar nossa inteligência artificial, treinar ela, escolher a inteligência artificial que a gente vai usar para fazer a nossa escolha de ações, para aplicar na nossa carteira de ações e testar a nossa carteira de ações, para ver se ela está indo bem ou se ela não está indo tão bem assim. Bom, vamos ver isso aqui na prática. Os links que você tem aqui na descrição para você pegar para você. Você tem um arquivo inicial dessa aula, caso você queira seguir junto comigo. E eu deixei também aqui na descrição um link para você ser avisado dos novos projetos de ciência de dados que a gente for desenvolvendo. Todos os meses eu desenvolvo um novo projeto de ciência de dados aqui no canal. E se você quiser receber, se quiser ser avisado e aprender ciência de dados na prática com projetos reais, como esse daqui que você está vendo, se inscreve aqui nesse link que a gente sempre vai te avisar, beleza? Vamos partir então efetivamente para o nosso conteúdo da aula de hoje. Bom, entrando no nosso conteúdo da aula de hoje, a primeira coisa que eu vou fazer é uma correção que tinha um pequeno probleminha no nosso código que a gente fez lá atrás, que é o quê? No momento em que a gente definia qual era a nossa regra de eu tenho que comprar, não tenho que comprar ou tenho que vender aquela ação, a gente fazia o ajuste, né? A gente criava aqui dentro da nossa tabela que tem os fundamentos das empresas, ou seja, um dicionário, onde dentro desse dicionário você tem uma tabela com os fundamentos de cada empresa, a cotação daquela empresa e a cotação do Ibovespa. Tinha um pequeno problema aqui dentro, que é o quê? A gente colocou dentro do nosso for, tá vendo? Dentro desse for, a gente colocou para fazer o ajuste da coluna ADJ Close, a coluna IBOV e a criação da coluna de resultado. E a da coluna de decisão também. Qual é o problema de você fazer isso dentro do for? Repara o seguinte. Aqui nessa parte do nosso código, o que a gente está fazendo? Eu estou fazendo, olha só, para cada coluna dentro da nossa tabela de fundamentos, ou seja, para cada coluna que existe dentro de uma tabela da empresa, e qual é a tabela da empresa? Essa aqui é a tabela, tá vendo? Você tem aqui várias e várias colunas. E aqui a gente está transformando os números que a gente tinha, números absolutos, em percentuais. Porque dentro desse projeto a gente está analisando o percentual de variação dos fundamentos da empresa de um trimestre para o outro, em comparação com o percentual de variação da cotação da empresa e da cotação do Ibovespa de um trimestre para o outro, beleza? E aí, se você não estiver entendendo isso que eu estou te falando, é porque você não viu os vídeos anteriores. Então vê os vídeos anteriores e depois vem para esse vídeo que você vai entender tudo que está acontecendo aqui, beleza? Bom, e aí nesse caso, repara o que acontece aqui, ó. Quando a gente faz esse for, ele percorre cada uma das colunas da nossa tabela. Então ele vai fazer primeiro para a coluna ativo total, depois para a coluna ativo circulante. Só que olha o que acontece. Quando a gente colocou esse if dentro do for, tá vendo? Dentro desse for aqui, quando a gente colocou esse if aqui, esse if ele vai ser executado para cada uma das colunas. Então ele vai ser executado lá no final, olha só, lá no final, olha as nossas colunas. Ele vai ser executado para a nossa coluna DJ Close, mas ele também vai ser executado para a nossa coluna IBOV. Porque o que o if diz? Ele fala, se o nome da coluna é DJ Close ou o nome da coluna é IBOV, então executa esse código todo daqui. E o problema disso é que ele vai executar esse passo a passo duas vezes, quando o nome da coluna for a DJ Close e depois quando o nome da coluna for IBOV. E nesse passo a passo que a gente fez aqui, a gente está editando várias colunas ao mesmo tempo. Eu estou editando a coluna DJ Close, editando a coluna IBOV, editando a coluna resultado e editando a coluna decisão. Então ele meio que vai fazer essa edição duas vezes, uma em cima da outra. E não é o que a gente quer. A gente só quer que esse passo a passo aqui seja executado uma única vez. Se ele é executado uma única vez, ele deveria estar fora do for, não dentro do for. Então eu vou fazer o seguinte, esse passo a passo inteiro que está aqui, eu vou tirar ele daqui, tá vendo? Ctrl X, e vou colocar ele fora do for, tá vendo? Tem aqui todo o nosso passo a passo do else, e vou colar esse passo a passo aqui, ó, fora do for, tá vendo? Ele começa nesse comentário e vai até essa linha de código aqui. Então isso tudo que está acontecendo aqui, ó, vou até tirar o tab dele, ele está fora do for, ele está aqui, ó, nessa indentação, olha só.
fora do for. O for está aqui, isso aqui já está fora do meu for, beleza? Por quê? Porque eu só quero que seja executado uma única vez, eu não quero que ele execute isso daqui várias vezes. E aí aqui, dentro desse nosso if, eu só vou dar um pass, ou seja, se a coluna que você está analisando agora for ADJ Close ou IBOV, não faz nada, passa. Caso contrário, segue a sua vida e faz esse código todo aqui. E aí depois que ele editar todas as colunas, aí sim ele vem olhar a coluna DJ Close, a coluna IBOV e edita isso aqui uma única vez. Isso daqui era a correção que a gente precisava fazer em relação aos códigos anteriores, que a gente construiu nas aulas anteriores, beleza? Então repare que isso vai ter um impacto lá no final no que a gente já construiu na última aula. Na última aula a gente chegou aqui e definiu quais eram as colunas que a gente ia analisar, olha só, quais eram as features, quais eram as colunas que a gente ia seguir para construir o nosso modelo de inteligência artificial. Então, se você vai reparar que as colunas que estão aparecendo aqui vão ser colunas diferentes agora. Por quê? Porque antes os números que a gente estava analisando eram números completamente diferentes. Provavelmente isso não vai impactar a nossa parte aqui de correlações, a parte de correlações deve ser igual, mas é só você executar o código todo de novo. Então dá um trabalhinho, mas eu vou chegar aqui assim, ó, cell, e vou mandar um run all. E ele vai executar todas as células de novo para mim. Beleza? Então, isso aqui vai demorar um tempinho, ele vai rodar ali aquilo tudo e ele vai executar todas essas células de novo para mim, mas esse é o passo a passo que você vai precisar fazer para ele conseguir efetivamente corrigir esse problema que a gente fez. Porque esse problema que a gente fez, a gente modificou de forma errada uma variável lá do início do nosso código. Então a gente tem que rodar o código todo de novo. Tranquilo? Bom, feita essa correção, esse início todo da aula, eu sei que foi demorado, mas foi para eu explicar para vocês a correção que a gente está fazendo. Agora sim a gente pode partir efetivamente para o que a gente vai construir nessa aula. E o que a gente vai construir nessa aula? O primeiro passo que a gente vai fazer é construir esse Standard Scalar. Mas antes de chegar nisso daqui, eu quero te mostrar o resultado final do código. Então eu vou cortar o vídeo para o código já todo executado para você garantir que o meu resultado está sendo exatamente igual ao seu, beleza? Então vamos lá para esse pedaço do vídeo. Bom, galera, vamos ver então as coisas que mudaram aqui. Eu vou comentar algumas coisas interessantes que mudaram. Olha só. Primeira coisa que eu acho foi muito interessante aqui que mudou foi realmente a nossa distribuição de informações sobre a decisão. Olha só que interessante. A gente agora teve 121 casos de decisão sendo não comprar, muito mais do que a gente tinha antes, só que ainda tem essa grande diferença entre comprar, que é o 2, não comprar 1 e o vender, que é o 0. Então o que eu vou fazer? O mesmo procedimento, né? A gente vai pegar todo mundo que era não comprar e jogar para o 0. Só que agora esses dois estão super divididos, tá vendo? 5,2, 49,8, acho que a gente não vai ter um problema aqui, né, de defasagem entre um e outro. Então tá muito bom. Outra coisa que mudou, ó, a correlação não mudou, a correlação das colunas. Então a gente removeu as mesmas colunas aqui na correlação, que tá tudo bem. Só que, se você for olhar aqui agora a nossa Feature Selection, a gente mudou. Agora, as nossas principais características que vão ser usadas são características que até se você for analisar qualitativamente uma empresa, provavelmente são características que você vai olhar bastante. Por exemplo, o valor de fornecedores, ok, pode ser que você olhe muito ou não, mas olha, resultado antes da tributação e participações, isso daqui é o EBITDA da empresa, lucros e prejuízos acumulados, isso é importante, obrigações sociais e trabalhistas, receitas financeiras, ativo total da empresa, o custo de bens e serviços vendidos, tributos. Então, aqui agora tem algumas informações que, qualitativamente falando, eu olhando, me parece um pouco melhor do que a gente tinha antes. Mas a gente ainda não tem muita capacidade de julgar se isso daqui vai ser melhor ou pior para o nosso modelo. Parece que é melhor, mas vamos seguir até o final. Foi aquela lógica que a gente falou, vamos seguir até o final. Quando chegar lá no final, a gente vê o resultado e vê se a gente tem que voltar em algum momento para corrigir alguma coisa do nosso modelo. Beleza? Bom, agora a gente vai para essa etapa aqui do Standard Scalar. O que é essa etapa do Standard Scalar? Isso aqui é o seguinte, se você for olhar a sua base de dados, vamos olhar aqui a nossa base de dados rapidinho da Ambev, por exemplo. Deixa eu subir um pouco aqui para você visualizar. Olha lá. Aqui você tem variações percentuais que estão em menos 0,04, 42%, 0,01 e assim vai. E outras colunas que podem estar em escalas completamente diferentes. Beleza que a gente está trabalhando com variações percentuais, mas qual é a importância desse Standard Scalar? Basicamente, você vai dar uma normalizada nos seus valores para esses valores estarem mais preparados para o seu modelo de inteligência artificial. Então, basicamente, o que esse Standard Scalar faz, ele ajusta a escala dos valores que você tem em cada uma das colunas de forma ao treino que você vai ter pela inteligência artificial ser um treino melhor. Eu não vou entrar tão a fundo em qual é exatamente o processo de transformação que ele faz aqui dentro, a gente vai criar, vai codificar todo esse processo de transformação, mas existe um método já pronto do sklearn, que é o método Standard Scalar, que justamente faz esse tratamento pra gente. Então a gente vai simplesmente pegar e aplicar, entendendo que a importância disso daqui é para melhorar nosso modelo de inteligência artificial. Ele não vai efetivamente mudar o resultado final do nosso modelo, ele vai criar um modelo, ele vai tornar os dados melhores para o seu modelo ser treinado. Basicamente é isso.
Então o que a gente vai fazer aqui é, primeiro passo, a gente vai importar esse cara. Então sklearn.preprocessing, então da biblioteca do preprocessing do sklearn, beleza? A gente vai importar o standard scaler, beleza? Standard scaler. E aí eu vou criar uma função que eu vou chamar de ajustar o scaler, que nesse caso daqui a gente vai passar a nossa tabela original, vamos dizer assim, tabela original, nosso data frame original. Então o que vai ser essa função? Vai ser uma função que a gente passa o nosso data frame para ela e ela dá pra gente como resposta o data frame já ajustado. Você poderia fazer isso aqui fora de uma função? Poderia, mas se depois você quiser aplicar isso aqui outras vezes, a função já está pronta. Até para se você for usar esse código como referência para um outro projeto seu, beleza? Então basicamente o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou definir uma variável que eu vou chamar de scaler, tá? Você pode dar o nome que você quiser, mas é uma instância desse standard scaler nosso, beleza? E aí a gente vai agora aplicar esse cara. Só que para aplicar esse cara, você só aplica ele na sua base de dados tirando a informação que você quer prever. O que a gente quer prever? Eu quero prever a coluna de decisão. A coluna de decisão aqui da nossa base de dados, ó, vamos dar uma olhada aqui. A coluna de decisão da nossa base de dados é a coluna que a gente quer descobrir. Eu quero que a minha inteligência artificial seja capaz de descobrir a decisão correta. Então a gente vai tirar a decisão da nossa base de dados, vai ajustar todas as outras colunas e depois vai devolver a decisão para a nossa base de dados, porque a gente quer a base de dados ajustada. Só que você não aplica um standard scaler na sua coluna de decisão, beleza? Essa é a lógica. Por isso que a gente vai tirar ela, ajustar e depois devolver ela. Então, vamos lá, vamos fazer esse procedimento agora. Para fazer esse procedimento, a gente vai chegar e vai criar aqui, por exemplo, uma tabela auxiliar. Vamos criar aqui uma tabela auxiliar. E aí, quem vai ser minha tabela auxiliar? Vai ser a tabela original que a gente pegou, só que agora removendo a coluna de decisão. E para remover a coluna de decisão, a gente vai usar esse método aqui, drop, e aí você passa para o drop a coluna que você quer remover, coluna de decisão, e o eixo, esse axis 1 é o eixo. Se for o eixo das linhas 0, como decisão é uma coluna, é o eixo das colunas, então a gente passa aqui o número 1, beleza? E aí agora, então, a gente vai criar a nossa tabela nova já ajustada. Então eu vou falar assim, ó, tabela auxiliar, vai ser um pd.dataframe. E aí, o que você passa para esse data frame? Os valores, os índices e as colunas. Então, a gente vai criar um data frame passando para ele valores, índices e colunas. Os índices são as linhas. As linhas são as mesmas linhas que a gente tinha na nossa tabela original. Então, os índices vai ser a nossa tabela original.index. As colunas são as mesmas colunas da nossa tabela original. Então, vai ser tabela original.columns. Só que os valores não vão ser os mesmos valores. Vão ser, sim, os mesmos valores da tabela original, só que aplicando esse scaler que a gente acabou de criar. Então, como que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. Scaler.fitTransform. Beleza? E aqui dentro do fitTransform, a gente passa a tabela original. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os valores que... Tabela original não, desculpa. Tabela auxiliar. Aqui também. Aqui é tudo tabela auxiliar, não a tabela original. Lira, por que a tabela auxiliar? Porque a gente quer editar a nossa tabela sem a coluna de decisão. A tabela auxiliar que a gente criou aqui, ó, a tabela auxiliar, é a tabela já sem a coluna de decisão, tá vendo? Então, ó, Scalar Fit Transform, você passa os valores da tabela auxiliar, os índices da tabela auxiliar e as colunas da tabela auxiliar. E aí ele vai criar um novo data frame, que vai ser exatamente o mesmo data frame da tabela original, só que sem a coluna de decisão e com os valores ali dentro, já com o scalar aplicado. Pronto. Agora o que a gente faz? A gente faz assim, ó, tabela, a gente devolve a coluna de decisão. Tabela auxiliar, coluna de decisão, beleza? Eu estou devolvendo ela para a nossa tabela. Vai ser o quê? Vai ser a nossa tabela original, coluna de decisão. E agora, quem a gente vai devolver como resposta, é só confirmar se o decisão que a gente colocou está com til ou está sem til. Eu acho que a gente deve ter colocado ele sem til, mas vamos confirmar aqui, ó, decisão sem til. Então tem que tirar o til aqui embaixo também. Beleza, então vamos tirar esse til aqui de baixo também, tá? Só para não dar algum tipo de erro. E aí pronto, com isso, ó, repara, quando você faz uma tabela, coluna de decisão vai ser igual a tal valor, se essa coluna de decisão não existir, ele vai criar essa coluna de decisão, que é justamente o nosso objetivo. Então eu criei a coluna de decisão de novo na minha tabela auxiliar, e essa tabela auxiliar nada mais é do que a minha tabela original, só que transformada. Então agora eu vou dar um return da minha tabela auxiliar.
Então agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa nossa tabela que a gente tinha aqui em cima, que é a nossa base de dados, tá vendo? A nossa base de dados. E a gente vai aplicar o scalar na nossa base de dados. Então eu vou falar assim, ó. Nova base dados. Quem vai ser a minha nova base de dados? Vai ser o ajustar scalar da nossa base de dados. Beleza? Então pronto. Ajustamos a nossa base de dados. Só que, repara o seguinte, agora a gente já definiu quais são as 10 características que a gente vai querer manter na nossa base de dados. Então, no final, qual vai ter que ser a base de dados que a gente vai dar para o nosso modelo de inteligência artificial para ele aprender? Vai ser a nossa base de dados original, só que apenas com essas 10 colunas aqui e a coluna de decisão. Então, eu vou fazer o seguinte, esse cara é uma lista chamada top 10, tá vendo? Uma lista chamada top 10. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar a nossa lista top 10, beleza? Vou pegar aqui a nossa lista top 10 e vou dar um ponto append dela na coluna decisão. Por quê? Porque a base de dados final que eu quero é a nossa base de dados original, ajustada, só que apenas com essas 10 colunas e a coluna de decisão. É isso que a gente vai dar para a nossa inteligência artificial para ela treinar, lembra? A gente não quer dar todas as colunas, a gente está filtrando menos colunas, porque se a gente conseguir criar um modelo que é bom o suficiente, com menos colunas, esse é um modelo melhor do que o modelo que tem mais colunas, beleza? Ele é um modelo mais simples, mais fácil de treinar, mais fácil de usar e mais fácil de você conseguir manter ele, beleza? E provavelmente ele vai ser um modelo mais preciso, né? Ou seja, que vai acertar mais. E aí, nesse nosso caso, então, eu já adicionei no top 10, agora eu tenho que falar que a minha nova base de dados só vai ter as colunas que estão na lista do top 10. Como que você fala isso? Da seguinte maneira, você faz assim, ó. Nova base de dados vai ser a nossa nova base de dados antiga, só que agora com apenas a coluna do top 10. Então, o que eu estou fazendo aqui? Quem é top 10? Top 10 é a lista com todas as colunas que a gente quer manter na nossa tabela, tá vendo? É uma lista com todas as colunas que a gente vai manter na nossa tabela. Show, perfeito. Além disso, ela tem a coluna de decisão, que a gente acabou de adicionar. Então, quando você faz isso daqui, o que você está falando é o seguinte, olha, a minha tabela, você está filtrando só as colunas que estão dentro dessa lista. Eu quero só pegar as colunas que estão dentro dessa lista. Vamos dar uma olhada em quem vira a nossa nova base de dados. Ó, rodei esse código, ele fala lá, nossa nova base de dados, tá vendo? Ele tem, ó, 1882 linhas e tem só 11 colunas. As 10 colunas que a gente tinha colocado e a coluna de decisão. Só que se você reparar, tem mais um ajustezinho que eu vou fazer nela, que é o seguinte. Ela tem 1882 linhas. Só que as linhas estão vindo de 0 a 30. Por quê? Porque os índices estão sendo repetidos. Está indo de 0 a 30, depois 0 a 30, depois 0 a 30. Porque isso veio lá dos fundamentos das nossas empresas. E cada tabela do fundamento das empresas tinha linha de 0 a 30, 0 a 30, 0 a 30. Então, quando ele juntou, ele não ajustou esses índices aqui. E aí, para ajustar esse índice, é só você botar aqui um ponto reset index com um parâmetro drop igual a true. O que isso daqui vai fazer? Isso daqui vai fazer o seguinte, olha, tá vendo essa coluna de índice daqui? Joga ela fora, por isso que um drop igual a true, joga ela fora e dá um reset, ou seja, cria uma do zero, de 0, 1, 2, 3, 4 até o 1881, beleza? Se você não coloca o parâmetro drop igual a true, ele vai criar uma nova coluna de índice, só que essa coluna antiga de índice vai continuar existindo na tabela. A gente não quer ela para nada, então você pode dar um drop igual a true. E aí, ó, se eu rodar esse código agora, olha lá qual vai ser o nosso resultado final. Indo de 0 a 1881, então tem 1882 linhas. E aqui no caso está dando 12 colunas. Por que está dando 12 colunas, Lira? Porque ele adicionou duas vezes a coluna de decisão, tá vendo? Que tem aqui um top 10.append de coluna de decisão. Então, para a gente corrigir esse probleminha daqui, ó, eu vou criar de novo a nossa coluna de decisão, ó. Criei de novo a nossa coluna top 10. E agora que a gente criou de novo a nossa coluna de top 10, eu posso rodar esse código aqui e aí ele vai funcionar numa boa, com 11 colunas perfeitamente, nossa coluna de decisão lá no canto. Beleza? Então, pronto. Ajuste do nosso Standard Scalar está feito. Show? Podemos partir para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? E essas etapas que a gente está fazendo, tá, pessoal? Elas não são etapas exclusivas desse projeto. Eu quero que você entenda que essa etapa de Standard Scalar, essa etapa que a gente vai fazer agora de análise exploratória que a gente fez na aula passada, ou então essa etapa que a gente vai fazer agora, separação de dados de treino e dados de teste, são etapas que você vai aplicar em praticamente todo o projeto de ciência de dados que segue esse modelinho, um projeto de classificação, em que você quer classificar se tem que fazer, tem que comprar ou não tem que comprar, tem que vender, tem que fazer não sei o que, categoria A, categoria B, categoria C. Essas análises você é meio que obrigado a fazer em todos os projetos de ciência de dados desse estilo, pela importância que eu fui explicando para vocês em cada uma dessas etapas. E qual é a etapa que a gente está agora? Agora é o seguinte, se você pegar toda essa sua base de dados aqui e der para o seu modelo treinar em cima dela toda,
O seu modelo ele fica muito bom em cima desses dados que ele está vendo, só que ele pode ser um modelo muito ruim para dados novos, para informações novas. Como assim, Lira? Não sei se eu entendi muito. Vou explicar de uma outra maneira. É o seguinte, imagina que você vai fazer uma prova. Vai fazer o vestibular. Quando você for estudar para o vestibular, ou quando você for estudar para o vestibular, não sei a sua idade, o que acontecia? Você faz vários simulados e depois você faz a prova. Os simulados, eles são parecidos com a prova, mas não são iguais à prova. Por quê? Porque se o simulado for igual à prova, você, malandro que você é, vai só decorar o que é o simulado e vai replicar ele na prova. Como você sabe que o simulado não é igual à prova, você tem que estudar o simulado para, fazendo o simulado, você aprender como que funciona aquela matéria que você está estudando, para aí sim, quando chegar na prova, você saber o que você está fazendo. Então é isso, você tem que aprender usando o simulado. A mesma coisa é um modelo de inteligência artificial. Você vai pegar um pedaço das suas informações, mas não todas, que vai ser um simulado para ele. Ou seja, aprenda com esse pedaço das suas informações. E depois você separa um pedacinho, um outro pedaço dessas suas informações e fala, cara, agora eu vou testar para ver se você conseguiu aprender de verdade. E aí você dá a prova para esse cara. Então é como se o pedaço de dados de treino fossem um simulado e os dados de teste fossem a prova para ele. Se ele for bem no treino e ele for bem no teste, significa que você tem um bom modelo de inteligência artificial e você pode usar ele para a vida real, para o cenário real, para resolver seus desafios. Se ele é um modelo muito bom no treino, mas ele não é um modelo bom no teste, repara, você criou um modelo que ele é muito inteligente para fazer simulado, mas na verdade o cara só decorou o simulado e não sabe fazer a prova direito. Por isso que é importante você separar em dados de treino e dados de teste. Porque senão o seu modelo ele pode ser um modelo muito bom para os dados de treino, mas ele fica ruim para diversificar. Ele fica ruim para conseguir prever informações que ele nunca viu na vida. É como se o seu modelo só tivesse decorado aquelas informações que você passou para ele. Beleza? Então, por isso que é importante a gente separar em dados de treino e dados de teste. E como que a gente faz essa separação? Existe um pacote dentro do sklearn, como você pode esperar, o que a gente está usando o tempo todo aqui de inteligência artificial, que é um pacote chamado, é uma função, né, chamada train, test, split. Basicamente ele pega as suas informações e separa em dados de treino e dados de teste, beleza? Então vamos importar esse cara. Vou fazer aqui, ó, from sklearn.model selection import train test split, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora essa separação. E aí, não sei se você lembra, a gente aqui em cima, a gente criou dados de x, que são as variáveis que você vai usar para calcular a decisão, e dados de y, que são a sua decisão. Então a gente agora tem que fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui. A gente vai treinar um modelo de inteligência artificial, então a gente vai ter que fazer esse mesmo procedimento. Só que antes de mandar o modelo ser treinado, a gente vai ter que falar, olha, você vai ser treinado só com os dados de treino e não com os dados de teste, beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar aqui e vou separar, ó. X, quem vai ser x? Vai ser a nossa nova base de dados, beleza? Só que sem a nossa coluna de decisão. Por quê? Quem são os dados de x? Os dados de x são quais são as informações que o meu modelo tem que olhar para ele conseguir calcular qual é a decisão que eu tenho que tomar, a resposta. E a resposta são os dados de y. Qual é a resposta que eu quero que o meu modelo saiba descobrir para mim, saiba me dizer como resposta? A decisão. Então vai ser a nossa nova base de dados na coluna de decisão, beleza? Então os dados de y são a nossa nova base de dados, coluna de decisão, e os dados de x são todas as outras informações que tem na base de dados, menos a coluna de decisão. Lembrando, nesse nosso caso aqui, a gente só está trabalhando com 11 colunas. Então, os dados de x você tem 10 colunas e os dados de y você tem apenas uma coluna. Beleza? Que é a coluna de decisão. Agora, a gente vai separar em dados de x de treino e dados de x de teste. Dados de y de treino e dados de y de teste. Beleza? Então, são as informações que você vai usar para calcular a decisão no treino e as informações que você vai usar para calcular a sua decisão de teste. E a mesma coisa para o y, beleza? Então, a gente faz assim, ó, x de treino, x de teste, y de treino, y de teste. Isso aqui vai ser um resultado do train test split. E aí, o train test split, para ele poder funcionar, você precisa passar para ele basicamente quais são as informações de x, quais são as informações de y, só isso. Isso ele já vai funcionar. Só que eu vou passar aqui também um random state. O que é um random state? O random state é aquele parâmetro que a gente comentou até em outras aulas, que eu estou colocando aqui igual a 1, só para quando, porque ele tem um caráter de aleatório aqui dentro. Ou seja, ele pega as suas informações e divide elas aleatoriamente. Então ele não divide, são as primeiras informações que eu vou usar para treino e as últimas para teste. Não, ele pega informações aleatórias mesmo, que é a forma correta de se fazer isso.
Então, quando eu passo o random state, é que são sempre as mesmas informações aleatórias que ele vai escolher. Só para quando você rodar esse código várias e várias vezes, ele não ficar mudando o resultado final. Vai ser sempre o mesmo resultado. Por isso que eu estou passando esse random state. Na prática, se você estiver criando o seu modelo de inteligência artificial e tal, não é obrigado você a fazer isso. Eu estou fazendo isso só para se em algum momento eu tiver que rodar o meu código todo de novo, não dar uma resposta diferente no momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, para ele dar sempre a mesma resposta. Beleza? Então pronto. Isso daqui é o que você precisa fazer. Rodando esse código daqui, ele pronto. Criou a variável x de treino, x de teste, y de treino, y de teste. Então, novamente, essa separação de dados de treino e dados de teste, isso aqui é importante, cara, em qualquer inteligência artificial que você vai fazer. Porque senão você vai cair nesse problema que eu falei para vocês, da sua inteligência artificial ser muito boa para as informações que você já deu para ela, mas ruim para novas informações que ela nunca viu na vida. Então agora, a gente vai partir para uma próxima etapa. Agora que a gente já conseguiu separar isso, a gente vai partir para uma próxima etapa, que é realmente criar a nossa inteligência artificial na prática. Beleza? Então vamos lá. Bom, agora então é aquela hora que vocês tanto esperaram, que era a hora da gente criar a nossa inteligência artificial. E aí, nesse momento, a gente vai fazer uma etapa, a gente vai criar dois tipos de inteligência artificial. Uma inteligência artificial real e uma inteligência artificial burra. Por que a gente vai criar uma inteligência artificial burra? Pelo seguinte, no nosso caso daqui, a gente tem informações em que metade, né, vamos colocar assim, metade dos casos, olha só, olha a nossa coluna de decisão. Metade dos casos, o nosso modelo, a gente tem aqui casos em que a gente falaria para comprar ação e em metade dos casos a gente falaria para não comprar ação. Então, repara o seguinte, a gente quer no final conseguir criar uma inteligência artificial que seja melhor do que eu simplesmente chutar aqui em metade dos casos. Tipo, eu olho uma ação e falo, essa ação eu vou chutar que compra. Essa ação, vou chutar que não compra. Ou seja, eu quero uma inteligência artificial que seja melhor do que um modelo que simplesmente eu chuto compra ou não compra. Meio a meio, né? Então, a gente vai criar esse modelo que simplesmente chuta, compra ou não compra. E esse modelo que a gente vai criar aqui para chutar compra ou não compra, ele vai mandar comprar ou não comprar na mesma proporção que a nossa base de dados aparece. Ou seja, em 50,2% dos casos ele vai mandar não comprar e em 49,8% dos casos ele vai mandar comprar. São completamente aleatórios. Então ele vai simplesmente olhar uma nova informação e vai falar, essa daqui tem 50,2% de chance de eu chutar que é para ela comprar, 49,8% de chance de eu chutar que é para ela comprar. Beleza? Então ele vai, pegar e vai chutar aleatoriamente. E aí esse modelo, você deve imaginar que ele deve ter um erro grande. Deve ter um erro de 50% dos casos, né? Seria basicamente isso. Só que o nosso modelo tem que ser melhor do que esse modelo de 50% dos casos. Você pode só partir dessa base e falar, tem que ser melhor do que 50% dos casos, ou você cria esse modelo que é um modelo de puro chute, que a gente chama um modelo de Dummy Classifier, ou seja, ele é um classificador dummy, um classificador meio burrinho, em que ele só chuta as informações na mesma proporção que elas existem na base de dados. Então, como que a gente cria isso? A gente faz o seguinte, ó, eu vou importar aqui do sklearn.dummy. A gente vai importar from sklearn.dummy, import o nosso dummy classifier, beleza? Então, um modelo burro mesmo de chute. E aí, para a gente avaliar quais são os resultados de um modelo burro, para a gente poder comparar se os resultados desse modelo burro são melhores ou piores dos modelos de inteligência artificial que a gente vai criar, a gente vai portar algumas métricas aqui. Então, from sklearn.metrics, a gente vai importar o classification report, beleza? E vai importar também a nossa confusion metrics. Eu já vou explicar o que são esses dois caras quando a gente usar eles na prática para você poder visualizar, beleza? Mas importa esses dois caras, já eu explico eles. Então primeiro vamos criar lá o nosso modelo dummy. Então eu vou fazer assim, ó, dummy vai ser o nosso dummy classifier. E aí no dummy classifier você pode simplesmente fazer assim e ele vai criar um modelo dummy. Só que esse modelo dummy, se você cria ele assim, ele chuta simplesmente aleatoriamente. Se você quiser que ele chute na mesma proporção em que as informações aparecem na sua base de dados, ou seja, que ele chute na mesma proporção em que aparece para comprar e não comprar na sua base de dados, no nosso caso, 50,2 para não comprar e 49,8 para comprar, então você passa aqui um parâmetro para ele, que é o parâmetro de... Daqui, ó. É um parâmetro de strategy, ou seja, qual vai ser a estratégia de chute dele, completamente aleatória ou proporcional à sua base de dados. Proporcional à sua base de dados é a stratified, tá vendo assim? Stratified. Stratified, ele vai chutar proporcional à sua base de dados. E aí, novamente, aqui nesse nosso caso, vou passar um random state aqui para esse cara de 2. Lira,
Por que aqui é 2 e por que aqui é 1? Não importa, você só tem que escolher um número. Você pode colocar 10 no seu caso, 20 no seu caso, 100 no seu caso, qualquer número. Eu só estou colocando esse número aqui dentro para garantir que sempre que eu rodar esse código, ele vai executar da mesma forma. Então eu vou colocar um random state de 2 só para garantir que ele vai executar sempre da mesma forma. Mas poderia ser qualquer número aqui dentro, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Coloca um número inteiro aqui que tá bom, beleza? E aí a gente vai treinar esse nosso modelo, dummy.fit, e aí você passa os dados de treino para ele, y-treino, x-treino, y-treino. E aí, o que você pede para esse modelo fazer? Isso daqui vai treinar o nosso modelo de inteligência artificial, que no nosso caso é um modelo dummy, um modelo burro. Para você saber se esse modelo está indo bem ou não está indo bem, você tem que usar os dados de teste. Ou seja, você tem que pegar esse modelo e falar assim, modelo, olha as informações de x de teste para ele dizer para você quais são as decisões que ele tem que tomar baseado nessas informações de x de teste que você passou para ele. E aí, ele vai te dar uma resposta. Olha, essas são as decisões que eu tomaria. E aí você compara essa decisão que ele tomaria com os valores reais, que são os valores corretos da nossa base, do y de teste. Lembrando, quem é x de teste, quem é y de teste? X de teste são as informações da nossa base de dados que você vai usar para calcular qual tem que ser a sua decisão. Y de teste é a sua decisão. Só que lembrando, as informações de teste são informações que o seu modelo ele ainda não viu. Por quê? Porque quando você treina o seu modelo, quando você dá um ponto fit para ele treina, ele está vendo as informações de treino para ele treinar e aprender. Então ele aprende com x e y de treino. E agora você passa o x de teste para ele fazer uma previsão. Então você vai fazer uma previsão com ele, fala, olha só, prever qual tem que ser minha decisão baseado nesse x de teste. Ele vai fazer essa previsão. E aí você compara essa previsão que ele fez com o resultado que é o resultado correto, que é o y de teste. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui é criar a nossa previsão dummy. Nossa previsão dummy. Quem vai ser a nossa previsão dummy? Um dummy.predict, para ele prever, baseado nas informações de x de teste. Pronto. E aí eu vou rodar esse código aqui. Ele criou a nossa previsão. E agora, como que você avalia esses resultados? Usando esses dois caras aqui. O Classification Report e o Confusion Metrics. Então, eu vou basicamente criar esses dois caras aqui nesse código e depois a gente vai discutir quais são as métricas que a gente vai olhar aqui dentro. Então, eu já vou entrar nessa explicação do que são essas métricas. Vamos primeiro criar uma fórmula aqui para a gente avaliar. Vamos criar uma função que vai ser aqui, ó, avaliar, em que a gente passa para essa função os dados de y de teste, as previsões que foram feitas e qual é o nome do modelo. Nome do modelo. Beleza? Então, quais são os dados de teste, quais são as previsões feitas, para ele comparar os dados de teste com as previsões feitas, para ver se está próximo ou está diferente, e qual é o nome do modelo. Por quê? Porque essa função aqui que a gente está criando, a gente vai usar ela para avaliar tanto o nosso modelo dummy quanto os nossos modelos aqui embaixo, que são os modelos que a gente realmente vai seguir para nossa inteligência artificial, para saber qual modelo é melhor. E aí aqui a gente vai criar esses dois caras. A gente vai criar o report, o Classification Report e o Confusion Metrics. Bom, quem são esses dois caras? Vamos criar um de cada vez. Primeiro a gente vai criar o nosso report, que vai ser o Classification Report. E o Classification Report, para você criar ele precisa dos seus dados de teste, então y-teste, e das previsões. Pronto. O que ele vai fazer? Ele vai comparar os seus dados de teste com as previsões e vai ver se isso está bom ou se está ruim. Mas como que ele vai ver se isso está bom ou se isso está ruim, Lira? Da seguinte maneira, olha só, eu vou dar um print aqui no report e aí vamos aplicar essa função, ó, avaliar as nossas y-teste, as previsões do modelo dummy e o nome do modelo vai ser dummy, beleza? E aí, olha lá qual vai ser o resultado quando a gente rodar isso daqui. Opa, deu um errinho aqui, previsões dummy não foi definido, é previsão dummy. Então vamos corrigir o nome da variável e rodar de novo, tá lá. Isso daqui é o nosso Classification Report. O que ele diz pra gente? Ele dá essa tabelinha com várias métricas de avaliação do seu modelo. No nosso caso, a gente vai usar a Precision e a Recall e eu já vou explicar o que é cada uma desses caras pra gente poder avaliar. Mas basicamente, vamos pensar junto aqui agora. O que é que a gente quer avaliar no nosso modelo? Eu quero avaliar o quão bom esse modelo é para me sugerir uma compra de uma ação, concorda? Repara o seguinte, se meu modelo sugere que eu venda uma ação quando não era para eu vender aquela ação, não tem problema. Por que não tem problema? Porque o nosso objetivo não é eu conseguir olhar para aquela ação e saber se eu tenho que vender ela ou não. Eu quero saber qual carteira eu tenho que comprar. Então, se o nosso modelo erra na hora de vender, não tem problema nenhum. Ele só tem que acertar na hora de comprar. Ele não pode me mandar comprar uma ação que não é para eu comprar. Então, quem a gente tem que olhar é esse cara aqui. Ó. Esse cara é a precisão do comprar, tá vendo? Comprar era o número 2, lembra? É a categoria 2. Então, essa aqui é a precisão do comprar.
Esse cara aqui. Então, no nosso modelo dummy, em 49% dos casos, ele acerta. Ou seja, ele fala, compra essa ação e realmente era para comprar essa ação. Ele acerta em 49% dos casos. Mas por que o recall é importante, Lira? Porque o recall, ele basicamente vai dizer pra gente qual o percentual de vezes que era para comprar que ele realmente falou que era para comprar. Aí você fala, Lira, meu Deus, mas isso está muito confuso. Imagina o seguinte, imagina que ele deveria ter comprado 10 ações. Nosso modelo, na nossa base de dados inteira, tinham 10 ações que ele deveria comprar. E ele mandou comprar apenas 4. O nosso recall vai ser de 40%, porque ele acertou 4 de 10. Basicamente é isso. Então, nesse caso aqui, ele está falando o seguinte, olha, de todas as vezes que era para comprar, o seu modelo falou que você tinha que comprar 46% das vezes. E a precisão foi de 49%. O que a precisão significa? A precisão significa o seguinte, olha, de todas as vezes que ele mandou comprar, ele acertou em 49% das vezes. Então são duas coisas diferentes, tá vendo? Nessa daqui, na precisão, ele fala o quão bem o nosso modelo tá, quanto o nosso modelo está acertando. No recall, ele fala o quanto do percentual total de compras o seu modelo está dizendo para você comprar. Por que eu tenho o recall aqui, mas ele não é a minha métrica principal? Porque lembra, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é que a gente crie um modelo que manda a gente comprar quando realmente é pra gente comprar. Então, se ele não mandar a gente comprar no momento que era pra comprar, não tem tanto problema. Ele só não falou pra eu comprar uma ação que subiu. Não tem problema, você não perde dinheiro se ele não fala pra você comprar uma ação que subiu. Aquela ação subiu, você não comprou ela, não vendeu ela, não fez nada com ela, você simplesmente não ganhou dinheiro, mas você não perdeu. Só que por que é importante a gente olhar o recall? Porque senão o nosso modelo pode acabar surgindo um modelo extremamente conservador. Ou seja, um modelo que ele só manda você comprar em 1% dos casos. E aí vai ser muito ruim, porque você não vai conseguir criar uma carteira muito boa. A gente vai ver isso aqui acontecendo na prática. Por exemplo, digamos que da nossa base de dados a gente tenha... A gente viu lá, a gente tem 1.800 linhas aqui, ó, 1.882 linhas. E digamos que nesse cenário de 1.882 linhas, a gente deveria ter comprado em 300 casos. Se o seu modelo só mandou você comprar em 5 dos 300 casos, é muito ruim. Porque imagina, aqui dentro dessa base de dados tem vários trimestres. Muito provavelmente, se você for usar esse seu modelo na vida real, na prática, na maioria dos trimestres ele vai mandar você não comprar nada. E aí você vai ficar lá sem fazer nada e não vai ganhar nada também. Então a gente não quer nenhum modelo que erre muito, mas a gente também não quer um modelo que não mande a gente fazer nada, só manda a gente comprar uma vez, depois compra outra, depois compra outra, e aí não vale a pena. A gente quer um modelo que mande a gente comprar alguma coisa quase que todo trimestre, mas que quando ele manda a gente comprar, ele acerta. Então por isso que a gente está analisando esses dois casos aqui. Se você ficar um pouco de dúvida em como é que funciona esse precisão e esse recall, eu deixei um link aqui da Wikipédia com um exemplo bem lúdico aqui de gatos e cachorros, que ele explica qual é a diferença de precisão e de recall e como vai ser. Mas eu tentei explicar aqui para vocês essa lógica de comparação. E aí, a gente vai exibir esse Confusion Metrics, que é o quê? Que é basicamente esse mesmo report, só que em termos gráficos, para ficar mais visual da gente visualizar isso daqui. Então, eu vou fazer assim, ó, Confusion Metrics, que é esse gráfico que a gente vai criar. Quem ele é? Basicamente, ele vai ser um data frame. Então, eu vou criar aqui, ó, um data frame. Beleza? E aí, quais são as informações que você tem que passar para esse data frame do Confusion Metrics? Você passa 3 informações. Primeiro, o Confusion Metrics que você importou, tá vendo? Confusion Metrics. Os valores vão ser o Confusion Metrics que você importou, com o Y de teste e as previsões. Beleza? Igualzinho você tem aqui no Classification Report, tá vendo? Os valores são Y de teste e previsão. Então aqui nessa tabela você vai passar um Confusion Metrics do Y de teste e as previsões. Só que esse cara precisa também dos índices e precisa também saber quais são o nome das colunas. E o índice e as colunas são justamente os nomes. Para ele não colocar 0 e 2, para ele colocar um nome, comprar, vender. Então, no nosso caso, o índice é primeiro vem vender, tá vendo? É só seguir a mesma ordem que aparece aqui na tabela. Primeiro vem vender e depois vem comprar. Então, aqui no índice, eu vou passar primeiro vender e depois comprar. Beleza? Ah, se fossem 3 itens, Lira. Vender, não vender e comprar. Você vai passar os 3 itens aqui dentro. E coluna, a mesma coisa. Vender e comprar. Pronto. Então aqui você criou a sua Confusion Metrics. Agora você vai exibir ela dentro de um gráfico. Como que você exibe isso dentro de um gráfico? A gente vai usar o Seaborn para exibir isso. Então eu vou criar aqui um heatmap. Heatmap, igual aquele de correlação que a gente fez nas aulas anteriores. A gente vai criar um heatmap. E aí para ele a gente vai passar a nossa Confusion Metrics. E a gente vai passar aqui que o annotation tem que ser igual a true. O que esse annotation igual a true vai ser? Repara o seguinte. Na nossa tabela aqui, ó, no nosso heatmap, que apareceu aqui, esse aqui é o nosso heatmap. Esse cara, ele não mostra pra gente em cada quadradinho qual é a correlação de cada um desses quadradinhos.
Quando você colocar annotation igual a true, ele vai botar o valor em cada um dos quadradinhos. Só que aqui no nosso caso a gente tinha, dezenas de quadradinhos. Ia ficar muito confuso se ele tivesse que aparecer os números ali dentro. Nesse nosso caso daqui não, a gente vai ter só 4 casos. E aí você vai ver quais são esses 4 casos e a gente vai colocar as anotações dentro desses 4 casos. Por isso que eu passei annotation igual a true. Beleza? Bom, e aí a gente escolhe aqui qual o padrão de cores que a gente quer, que é aquele CMap. Lá em cima a gente tinha colocado o Wistia. Mas eu vou passar um novo aqui, vou passar o Blues, para ele mostrar em tons de azul pra gente. Beleza? Pronto, e aí basicamente é isso. Criou o gráfico e agora a gente dá um plt.show para ele mostrar o gráfico pra gente. E aí vamos visualizar para ver como que está aparecendo. Olha lá. Tá aqui, ó. Tá aparecendo pra gente. Só que qual é o problema? O problema é primeiro aqui, ó, ele está aparecendo com os números em notação científica, eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele apareça o número com casa decimal. Então, para a gente corrigir isso, dentro do gráfico aqui, eu vou passar a formatação dele. A formatação dele é só você falar, olha só, eu quero o separador de milhar aqui dentro da sua formatação. Isso que você está passando. O format, que é a formatação dos números que vão aparecer ali dentro, tem que ter o separador de milhar. E aí, quando você fala tem que ter o separador de milhar, ele sai de notação científica e vira um número inteiro mesmo, tá vendo? Então aqui, ó, 119, 113, 110, 129. Esse Confusion Matrix aqui, eu acho ele mais fácil de ler do que essa tabela daqui. Por quê? Olha lá. Nesse caso aqui, o que esse nosso modelo está dizendo pra gente? Ele está dizendo que, olha só, ó, nas colunas é o que o seu modelo mandou comprar. Nas linhas é qual é a resposta correta, beleza? Então repara o seguinte, o que esse 110 significa? Que em 110 casos, 110 itens da sua tabela, o seu modelo mandou comprar e realmente era para comprar. O que esse 113 significa? Que em 113 casos, o seu modelo mandou comprar e, na verdade, era para vender, tá vendo? Então, na linha é qual é a resposta correta e nas colunas é o que o seu modelo mandou fazer. Então, se você fizer a conta, quanto que é 110 divididos por essa soma aqui, de todas as vezes que seu modelo mandou comprar, vai dar essa precisão, que qual é a precisão do seu modelo. Então, na prática, o que a gente vai olhar é o seguinte, a gente vai olhar esse número de precisão e vai ver se esse número de precisão é bom. Se esse número de precisão for, por exemplo, aqui está 49%, se a gente conseguir chegar em 60%, pô, já está uma precisão bem legal. Só que o que a gente também vai olhar? A gente vai olhar essa quantidade de comprar aqui. Porque se a gente tem um modelo de 60% de precisão, mas em que ele só chutou 10 casos, é muito ruim, porque ele só mandou você comprar 10 vezes num período de 7 anos, que é a nossa base de dados, não é? Então aí é muito pouco, porque lembra, ele tomou uma decisão a cada trimestre. Então, a cada trimestre eu quero saber se eu tenho que comprar ou não tenho que comprar alguma ação. Então a gente quer que o nosso modelo consiga mandar a gente comprar pelo menos alguma ação a cada trimestre, para a gente poder fazer um investimento a cada trimestre, senão você tem que meio que ficar fora do mercado durante muito tempo. Não é o nosso objetivo aqui, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender direito qual é a lógica aqui. O que a gente vai avaliar realmente é qual é essa precisão. A gente vai olhar essa precisão. Se a precisão for boa, a gente vai olhar esse númerozinho daqui. Se esse número for um número, de 100 para cima, provavelmente o nosso modelo já está chutando bem. Se ele for um número muito pequeno, a gente vai falar, putz, não está muito bom. E o recall, ele representa quem é esse número. Se esse recall for muito pequenininho, esse número aqui provavelmente vai ser muito pequeno. Se o recall for muito grande, provavelmente esse número aqui já vai ser muito grande, beleza? Então a gente vai olhar o recall só como meio que um cross-check, né? Como uma segunda conferência aqui dentro. Beleza. Então com isso a gente criou o nosso modelo dummy e criou uma forma de avaliar os nossos modelos, tá vendo? A gente criou um modelo dummy e criou uma forma de avaliar os nossos modelos. E aí nesse nosso caso daqui, ó, só para como essa aqui vai ser a nossa única forma de avaliar os nossos modelos, eu vou printar aqui o nome da forma também. Então aqui, ó, antes de qualquer coisa, eu vou chegar aqui e printar assim, ó, print nome do modelo, tá vendo? Por quê? Porque agora quando a gente rodar o código, ele vai printar, ó, esse modelo que você está olhando é o dummy e esse aqui é o modelo. E aí eu vou printar uma divisória aqui embaixo, só porque quando a gente for avaliar o nosso modelo, a gente vai printar várias vezes, né, essa avaliação. Então, para printar uma divisória, por exemplo, vou fazer aqui, ó, printa um hashtag 20 vezes. Na prática, isso aqui, esse print hashtag 20 vezes, é só para ele printar essas hashtagzinhas aqui embaixo. Eu vou botar até mais vezes, não vou nem botar 20, vou botar 50 vezes. É só para ter uma separação visual mesmo entre o resultado desse modelo e o resultado do que vai vir embaixo dele. Porque se eu mandasse, por exemplo, a gente agora vai criar, né, da nossa inteligência artificial, quase 10 modelos aqui dentro. Então, eu vou mandar ele printar a avaliação dos 10 modelos. Quando eu mandar ele printar a avaliação dos 10 modelos, ele vai printar um embaixo do outro, só para a gente ter uma separação visual. Eu botei esses hashtags aqui. Beleza? Então, vamos partir agora para os nossos modelos de inteligência artificial. Bom, para os nossos modelos de inteligência artificial, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um método que nem sempre eu diria que vai ser o mais recomendado você fazer, mas é algo que funciona muito bem e para esse modelo nosso aqui pode funcionar bem. Que é o seguinte,
Como a gente está trabalhando com... Você tem que sempre pensar no que você tá... Qual é o desafio que você está tentando resolver. O desafio que a gente está tentando resolver é um desafio de escolha de ações. Escolher uma carteira de ações é uma tarefa meio ingrata. Por quê? Porque mesmo uma carteira completamente aleatória, você acerta em metade das vezes. E pode ser que acertando em metade das vezes, você tenha uma carteira ultra lucrativa e tá tudo bem, segue a vida. Então ele não tem muito uma resposta 100% correta e uma resposta 100% errada. Porque um modelo que acerta 60% é um modelo infinitamente melhor do que um modelo que acerta 50%. Cada percentual de precisão que você ganha aqui dentro, pode fazer uma diferença colossal no resultado da sua carteira final. No resultado final da sua carteira. Então, o que eu vou fazer aqui nesse nosso caso, né? Como eu não sei qual é o dos modelos que vai ser o melhor modelo, tem gente que fala que é o melhor modelo para escolher uma inteligência artificial para fazer uma carteira de ações é uma rede neural. Tem gente que vai falar que é um modelo de árvore de decisão. Tem gente que vai falar que é um modelo de KNN. Tem gente que vai falar que é um Support Vector Machine. E assim vai. Então você tem vários modelos possíveis para fazer isso. A solução que eu vou fazer é o seguinte, tá bom, vamos pegar vários dos modelos mais usados, vamos treinar todos eles e vamos escolher o melhor. O modelo que se sair melhor aqui nessa nossa comparação, a gente vai treinar eles todos do zero mesmo e vai ver qual é o melhor modelo. O melhor modelo, o que performar melhor entre esses 10 é o modelo que a gente vai seguir e a gente faz ajustes nele para a gente tentar melhorar ainda mais esse modelo. Essa é a lógica. Então, ao invés de eu ficar tentando fazer uma análise muito qualitativa de esse modelo é melhor por causa disso, esse modelo é melhor por causa disso, esse modelo é pior por causa disso, eu vou usar vários modelos de uma vez e aí eu vou mandar ele comparar todos os modelos. E galera, isso é uma solução válida, tá? Isso não é uma forçação de barra minha, não. Isso é uma solução válida mesmo para desafios de ciência de dados que você vai ter. Então, nesse nosso caso, eu vou fazer isso. Eu vou treinar todos esses modelos que você tem aqui listados. Eu não vou entrar a fundo nesse projeto, como que funciona cada um desses modelos. Se vocês quiserem que eu faça uma aula explicando cada um desses modelos, como que eles funcionam, assim vai, você pode deixar aqui nos comentários como sugestão e a gente pode vir a construir isso, beleza? Mas basicamente o que a gente vai fazer é isso. A gente vai criar cada um desses modelos, vai avaliar todos esses modelos, vai pegar um modelo que tenha a nossa melhor precisão, desde que ele tenha um número razoável aqui no recall, né? E dentro dessa caixinha de comprar. E esse é o modelo que a gente vai seguir com ele até o final. Então, para a gente fazer isso, você tem que primeiro importar todos esses modelos e criar todos esses modelos. Então, vamos lá. Eu vou importar tudo, você vai ver que a gente vai importar uma série de coisas aqui dentro. Então vamos importar um de cada vez, né? Primeiro, do pacote Ensemble, a gente vai ter que importar o AdaBoost Classifier. É tudo, lembra, a gente está fazendo um problema de classificação, a gente está querendo descobrir categorias, então é tudo problema de classificação. Então eu vou importar o AdaBoost Classifier, o Gradient Boosting Classifier, então ó, AdaBoost foi, Gradient Boost também foi. Só que tem os outros aqui dentro. Então aqui a gente vai o Random Forest Classifier e o Extra Trees Classifier. Todos eles estão aqui dentro. AdaBoost, Gradient Boosting, Random Forest e Extra Trees. Todos esses caras, esses 4 caras, são do pacote Ensemble. Então esses 4 caras aqui já resolveram. Falta só o Decision Tree padrão. Para importar o Decision Tree padrão, vamos importar agora. From sklearn.tree import decision tree classifier. Pronto. Então já importamos esses 5 primeiros modelos. Agora vamos importar o KNN. Para importar o KNN, ele fica dentro de um outro pacote. Então é sklearn.neighbors import kneighbors classifier. Beleza? Pronto. Agora, quem a gente vai importar aqui? A gente vai importar o nosso Logistic Regression. Então, eu vou vir aqui e vou from sklearn.linearModels import Logistic Regression. Beleza? Pronto, importei esse cara. Agora, a gente vai importar o nosso modelo de Naive Bayes. Então, from sklearn.naive Bayes import Gaussian Naive Bayes. Show. From, agora vamos importar o nosso modelo. É chatinho mesmo, é só importar as coisas, mas beleza. Agora o Support Vector Machine. From sklearn.svm de Support Vector Machine import o Classifier, que é o SVC. Beleza? E aí from sklearn.rede neural, né? Então Neural Network import MLP Classifier. Pronto, essa aqui é a nossa rede neural. Então, como eu falei, eu não vou entrar muito a fundo em quem são esses caras, mas basicamente esses são os modelos dentro do pacote do sklearn.
onde você cria cada uma dessas inteligências artificiais. E aí, para criar elas, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um dicionário de modelos, tá? E dentro desse dicionário de modelos, basicamente a lógica que a gente vai fazer é essa daqui. Eu vou copiar e vou colar aqui dentro, tá? Só para a gente não ter que ficar gastando tempo de vocês aqui escrevendo. Se você quiser, pausa o vídeo, copia e cola, tá? Mas, basicamente, o que você vai fazer é nome do modelo, AdaBoost Classifier. Nome do modelo, Decision Tree. Nome do modelo, Random Forest. Nome do modelo. Então, é sempre o nome e você cria aquele modelo. Então, é só criar um modelo. E aí, se você reparar, o que eu fiz é que para cada um desses modelos, eu passei esse random state. Ó, random state 1, 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 random state 1. Em alguns modelos, ele não tem esse parâmetro de random state, então eu não passei nos que não tem. E nos outros, eu passei random state de 1. Lembrando, esse random state é só para se a gente rodar esse código várias vezes, ele dá sempre o mesmo resultado. Porque cada um desses modelos, eles têm processos aleatórios dentro dele. Então, é só para esse processo aleatório acontecer sempre da mesma forma, para sempre que a gente rodar esse modelo, ele acontecer, a gente ter o mesmo resultado e não ficar tendo um resultado diferente a cada vez. Por isso que eu passei em random state igual a 1, tá bom? Nos caras que não tem o random state, você não precisa passar. E na rede neural, você tem que passar também essa iteração máxima de 400, porque eu testei, obviamente, isso antes de falar para vocês, mas o padrão dele é que a iteração máxima dele é de 200. Só que se você passar a iteração máxima de 200, ele vai ter um problema que ele vai falar, não vai convergir, vai dar um erro nessa rede neural. Então, se você passar o 400, já vai corrigir esse erro e já vai ser o suficiente para a gente seguir. Beleza? Então, eu sei que eu não entrei muito a fundo aqui na explicação, mas foi como eu falei. Meu objetivo aqui não é entrar muito a fundo em cada um dos modelos, a gente está só criando os modelos de uma forma bem padrão, bem zeradona mesmo. E o melhor modelo, eu entro mais a fundo nele, nos parâmetros que a gente pode melhorar dele para chegar no modelo melhor. Então, isso daqui, vamos rodar esse código, isso daqui criou as nossas inteligências artificiais. Agora, a gente vai treinar cada um desses modelos e avaliar cada um desses modelos para ver qual é o melhor modelo. Vamos construir esse código agora. Bom, galera, então vamos lá. Vamos criar agora o nosso for para a gente percorrer esse nosso dicionário de modelos de inteligência artificial, treinar cada uma das inteligências, fazer a previsão com a inteligência treinada e aí avaliar o nosso modelo. Então, basicamente, o passo a passo que a gente vai seguir vai ser esse mesmo passo a passo que a gente fez aqui para o dummy. A gente vai criar o nosso modelo, vai dar um fit no modelo para treinar ele e vai fazer a nossa previsão, beleza? E aqui, você reparou que teve um corte no vídeo que eu percebi que a base de dados de cotação que eu estava usando aqui para gravar o vídeo, ela estava com um errinho, umas 10 linhas de código. Aí eu ajeitei a base de dados e corrigi. Então, o resultado final vai ser igual o que vocês estão vendo aí no de vocês agora, que vocês vão ver que calhou da gente conseguir bater 50% e 50% cravado para comprar e 50% para não comprar, beleza? Então isso aqui foi tipo sorte mesmo, tá? Não necessariamente precisaria ser isso, tanto que a gravação antes que você estava vendo aqui desse vídeo não estava assim e não tinha problema nenhum, a gente vai seguir assim da mesma forma. Eu estou falando que eu fiz essa correção porque a partir de agora os meus números vão ficar idênticos ao que você está vendo. Ao longo desse projeto você reparou que ao longo das edições a gente colocou algumas coisas, falando, olha, aqui seu resultado pode aparecer levemente diferente porque a base de dados de cotação que você está usando é diferente da base de dados de cotação que eu estou usando e assim vai. Mas eu consegui a princípio agora chegar na mesma base de dados que você também está usando e agora a gente vai seguir a vida aqui com a nossa análise, beleza? Bom, aí agora para a gente fazer então a nossa comparação dos nossos modelos, a gente tem que fazer aquele for que eu estava comentando. Então eu vou chegar aqui e vou escrever assim, ó, for nome modelo. Então quando você percorre um dicionário em modelos, quando você percorre um dicionário, ele armazena na variável que você está usando no for a chave do dicionário, o nome de cada modelo. Então, eu já vou fazer assim, ó. O meu modelo vai ser o modelos, nome, modelo. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui eu estou armazenando na variável modelo esse modelo específico. Então, na primeira vez que ele rodar, a variável modelo vai armazenar o AdaBoost Classifier não sei o quê. Na segunda vez que ele rodar, a variável modelo vai armazenar o Decision Tree Classifier e assim vai. Beleza? Bom, feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente pegou o nosso modelo, a gente vai dar um modelo.fit com os nossos x de treino e y de treino. E em seguida, a gente vai dar um modelo.predict com o nosso... Esse aqui vão ser as nossas previsões, né? Claro. Previsões vão ser um modelo.predict com um x de teste, beleza? Repara, é o mesmo procedimento que a gente fez no dummy, por isso que eu fiz um pouquinho mais rápido. Olha só, a gente deu um fit no dummy, depois a gente fez a previsão do dummy, é o dummy.predict com os dados de teste. E aí, ele vai calcular quais são as previsões, ou seja, os valores de y, para a gente comparar com y de teste usando a função avaliar. Então, vamos usar a função avaliar agora. Eu vou chegar aqui e vou fazer assim, olha. Avaliar y de teste, previsões e o nome do modelo. Então, nome modelo.
E aí, depois da gente avaliar, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui dentro desse dicionário o nosso modelo já treinado. Por quê? Porque esse modelo, quando a gente cria aqui, ele é um modelo padrão, mas ele não está treinado ainda com os nossos dados de treino. Agora a gente já passou os nossos dados de treino para ele, agora a gente vai substituir dentro do nosso dicionário. Então eu vou fazer modelos, nome modelo, recebe o nosso modelo já treinado. Então eu peguei o modelo, armazenei na variável modelo, treinei ele e depois a gente substitui ele no nosso dicionário. Então o nosso dicionário no final, ele vai ter cada um dos modelos, só com os modelos já treinados. E aí a gente vai escolher o modelo que for o melhor resultado baseado na nossa avaliação. Então a gente vai rodar esse código agora e olha o que vai acontecer. Quando a gente rodar esse código, ele vai criar, ó, repara, ele está criando aqui, ó, um cenário desse daqui para cada um dos modelos que a gente tem dentro desse nosso dicionário, beleza? E aí, ele terminou de rodar aqui, tá vendo? Ele terminou de rodar. E aí, repara o seguinte, ele pode estar meio que menorzinho assim, você clica aqui nessa partezinha lateral, tá vendo? Essa parte lateral, que ele vai exibir todos os modelos para você. Então, o que a gente vai fazer, lembra? A gente vai olhar cada um dos modelos e avaliar a precisão desse modelo. Então, ó, o modelo AdaBoost, 0,55. Repara, pô, já é um ganho significativo em relação ao que a gente teve aqui do nosso dummy, beleza? Se você colocou um valor diferente no seu random aqui do dummy, ó, no seu random state do dummy, pode ser que seu modelo dummy tenha sido um pouco melhor, 52%, 53%. Foi o que eu falei. Tem um caráter de aleatoriedade aqui dentro, mas qualquer percentual aqui a mais já pode fazer muita diferença no nosso resultado global lá no fim do dia. Então vamos lá, ó. AdaBoost 55%, Decision Tree 52%, Random Forest 56%, já é melhor, ExoTree 54%, Gradient Boost 53%, KNN 55%, 53% Logistic Regression, Naive Bayes foi ruinzinho, 46%, Support Vector Machine 56%, então também já é interessante, Rede Neural 55%. Então, qual é a tomada de decisão que eu vou fazer? Cara, quais foram os nossos melhores modelos? O Support Vector Machine, que teve 56%, e o ExoTrees não, foi Random Forest, não foi? Foi Random Forest com 56%, tá vendo? Esses dois foram os melhores modelos. Você poderia seguir com os dois, testar os dois, treinar os dois, melhorar os dois e ver qual no final dá o melhor resultado? Poderia. Mas eu vou querer seguir com um só. E para eu seguir com um só, você tem que ter algum outro parâmetro para escolher eles. E aí foi por isso que eu falei do recall com vocês também. Porque olha só, o recall desse é 53 e ele teve 56% de precisão mandando comprar 128 vezes, tá vendo? Acertando em 128 casos. Enquanto que se a gente for olhar o nosso Support Vector Machine, olha a diferença. Teve 33% de recall e mandou comprar de forma correta 78 casos só. Então o que está acontecendo? Eles têm a mesma precisão. Só que no Support Vector Machine, digamos que você está menos diversificado. Por quê? Porque você está comprando menos ações. E você errar quando você tem menos ações é pior. Porque quando você diversifica em portfólio de ações, você diminui o seu risco de uma ação acabar caindo muito e você acabar sendo prejudicado. Então, eu vou escolher por dois motivos o nosso Random Forest. Primeiro, pelo estilo do problema que a gente está resolvendo. Se eu tenho a mesma precisão com mais ações e com menos ações, em teoria, mais ações é melhor, porque você está mais diversificado. Agora, não só esse motivo. Por quê? Porque quando você tem um recall menor e um chute menor aqui de opções, às vezes esse cara está mandando você comprar uma ou duas ações em um determinado trimestre. Se ele mandar você comprar uma ação num determinado trimestre e ele errar, você teve um prejuízo naquele trimestre. Se ele mandar você comprar 3 ações num determinado trimestre e ele errar em uma, não tem tanto problema, porque as outras 2 podem compensar esse erro que ele teve. Faz sentido? Então, no nosso caso, eu vou usar o recall como sendo o meu segundo parâmetro. Você olha a precisão 56%. Beleza, agora olha o recall. Pô, o recall do Random Forest é melhor. Então eu vou partir para o Random Forest, beleza? Ele é um parâmetro secundário, eu não estou olhando ele como primeiro parâmetro, mas é um parâmetro de desempate, beleza? Então a gente vai seguir com o nosso modelo do Random Forest. Esse vai ser o modelo que a gente vai escolher para agora fazer pequenos ajustes nesse modelo, ou até grandes ajustes nesse modelo, para ver se a gente consegue melhorar esse modelo e para ver se esse resultado desse modelo aqui não for um resultado 100% aleatório, mas sim um resultado meio que comprovado. Um resultado que se a gente rodasse isso daqui 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, com valores diferentes, ele daria o mesmo resultado. E você já vai entender o que é isso que eu estou falando, de rodar 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes e assim vai. Então, vamos partir agora para o nosso próximo passo. A gente escolheu o nosso modelo de Random Forest por causa desses motivos que eu expliquei para vocês. E agora com esse modelo já escolhido, a gente vai fazer um processo que a gente chama um processo de tuning do modelo. Basicamente é o seguinte, quando a gente criou o modelo de Random Forest, ele já vem com parâmetros padrões do modelo. Quando criaram lá no sklearn,
um modelo de Random Forest, ele já tem uma série de parâmetros que são padronizados, beleza? Mas o modelo de Random Forest, ele é um modelo que ele tem, você pode mexer nos parâmetros dele e os parâmetros podem fazer uma diferença significativa no seu resultado final. Então, os parâmetros que mais costumam mexer o modelo de Random Forest é o número de estimators, ou seja, o número de árvores de decisão que ele vai criar dentro de uma Random Forest. Como eu falei, eu não vou entrar muito a fundo em como que funciona cada um desses modelos. Então eu vou te falar aqui o seguinte, eu vou te falar quais são os parâmetros que são os mais importantes para uma Random Forest, e se você quiser, você pesquisa o que são esses parâmetros dentro da biblioteca do sklearn. Eu recomendo que você leia o sklearn Random Forest. Se você pesquisar isso aqui no Google, vai ser o primeiro link aqui que ele vai aparecer, o Random Forest Classifier, tá vendo? E ele vai te falar o que é cada um desses parâmetros, ó, o número de estimadores, o número de árvores de decisão que você tem dentro da floresta. Aí você vai falar, pô, Lino, mas eu não sei o que é uma árvore de decisão dentro de uma floresta. E aí você tem que entender mais como é que funciona o modelo de árvore de decisão e assim vai. Então, se você quiser que eu faça um vídeo explicando só como é que funciona o modelo de árvore de decisão, deixa aqui nos comentários. Mas dentro do projeto eu não vou explicar, porque senão vai ficar um vídeo extremamente longo, mais do que ele já tá, só para explicar direito como é que funciona esse modelo com uma didática boa. Então, eu vou simplesmente falar, olha só, os parâmetros que a gente vai mexer, que são os parâmetros mais importantes para um modelo de Random Forest, obviamente tem outros que podem ser muito importantes e assim vai. Mas vão ser esses parâmetros aqui, Samples Split. Então vão ser os parâmetros número de estimadores, Max Features e Sample Split, beleza? São esses os três principais parâmetros que a gente vai mexer aqui dentro. E aí, para a gente avaliar, então, esses três principais parâmetros, a gente vai usar um negócio que a gente chama de Grid Search. O que é o Grid Search? Basicamente, ele testa todas as combinações. Então, por exemplo, um modelo padrão, ele tem um número de estimadores que normalmente é de 100. O Max Features dele normalmente é um parâmetro alto, ou seja, automático. E o Min Sample Split normalmente é de 2. Isso daqui são as configurações padrões do modelo de Random Forest. Se você entrar aqui no modelo de Random Forest e olhar, ó, número de estimadores, o default é 100, tá vendo? E aí, se você procurar aqui, ó, Min Sample Split, o default é 2, tá vendo? E se você procurar aqui o nosso outro parâmetro, que é o Max Features, aqui ó, o default é alto, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter esses parâmetros padrões ali no nosso modelo, só que a gente vai testar outros valores para número de estimadores, Max Features e Min Sample Split. E aí, para testar, eu vou criar um range, um intervalo de valores, que começa em 10, por exemplo, e vai até 251, vamos colocar aqui, indo de 30 em 30. Repara que, começando no 10, indo de 30 em 30, a gente vai ter aqui o modelo de 100. Então, basicamente, essa é a lógica do que eu estou querendo fazer. Eu quero garantir que aqui dentro vai ter o valor padrão de 100, mas que aqui dentro também vão ter outras coisas, outros valores. Mesma coisa, Max Features. Max Features, você pode passar um range de valores também, um intervalo de valores, né? Então, no caso aqui, tem que ser uma lista Python. Então, por isso que eu vou botar esse list aqui. O número de estimadores e o Min Sample Split não vai precisar ser uma lista Python, você já vai entender por quê. Porque no caso do Max Features, a gente vai colocar um range de valores numéricos e, além disso, vai adicionar o valor alto, que é o valor padrão dele, que é aquele automático. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um range também. E esse range vai ser de 2 até 11, indo de 2 em 2, tá? Isso aqui foram os valores que eu testei. Você pode testar outros valores e você pode encontrar uma resposta levemente diferente da minha. Em termos gerais, não vai mudar tanto assim a resposta final. Mas se você testasse, por exemplo, aqui no número de estimadores, se você testasse, por exemplo, 500 estimadores, pode ser que você encontre uma resposta significativamente diferente da minha, tá? Então aqui é questão de teste mesmo, de você saber como é que o modelo mais ou menos funciona e colocar valores aqui que façam sentido. O único cuidado que você tem que tomar é que aqui no Max Features você não pode ter mais valores do que a quantidade total de features que você tem no seu modelo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, 2 andando de 2 em 2, no máximo que ele vai dar vai ser 10, ele não vai nem chegar nesse 11. Como no nosso caso ele tem 10 features, o máximo que você pode ter de features são 10. Features são quantos valores de X você tem disponíveis para você. Então a gente tem 10 valores de X, 10 características que a gente vai usar para calcular a nossa decisão. Esse valor nunca pode ser maior, né? O valor que ele vai testar aqui dentro nunca pode ser maior do que as características. Quando eu estou colocando 2 até 11 indo de 2 em 2, ele vai pegar 2, 4, 6, 8, 10. Então no máximo está sendo 10 features, beleza? Então eu não estou efetivamente testando 11 features. Se eu botasse aqui, por exemplo, 12, aí já ia dar problema. Por que já ia dar problema? Ou 15 ia dar problema, porque ele ia tentar fazer um modelo com 12 features, sendo que a nossa base de dados só tem 10 features, lembra? A gente escolheu aqui em cima, ó. Escolheu aqui em cima apenas 10 características, tá vendo? 10 características do modelo pra gente seguir. Tá aqui, ó, o nosso top 10, beleza? Então, no máximo de features que você pode ter ali no Max Features é de 10. Beleza.
Além disso, o parâmetro min sample split, o valor padrão dele é 2, então eu vou fazer um range, começando em 2 indo até 11, também andando de 2 em 2. Por que no Max Feature você fez a lista, Lira, e nos outros você só colocou o range? Porque, como eu falei, no Max Feature, além de ter esses valores numéricos, eu vou adicionar, então eu vou fazer um max features.append, eu vou adicionar o valor alto, porque o valor alto é o valor padrão do seu modelo. Então, normalmente, o que eu gosto de fazer em Grid Search, quando você vai fazer esse processo de testar qual é a combinação de parâmetros que vai dar o melhor resultado, basicamente o que eu gosto de fazer é o seguinte: eu pego o nosso modelo, eu pego o meu modelo, vejo quais são os valores padrões, vejo quais são os parâmetros que eu vou querer mudar. Eu nunca testo todos os parâmetros, eu testo, por exemplo, 3 parâmetros, 5 parâmetros, alguma coisa assim. Vejo quais são os valores que eu vou querer testar ali dentro. Só que eu garanto que dentro desses valores que eu vou testar ali dentro, tem também o valor padrão do modelo. Beleza? Só para garantir que vai que esse valor padrão do modelo era realmente o melhor valor que você poderia encontrar do seu modelo. Então eu coloco também o valor padrão ali dentro. E aqui a gente vai aplicar a nossa Grid Search. O que é essa nossa Grid Search? O que ele vai fazer? Basicamente, ele vai testar todas as combinações. Olha, se você criar uma Random Forest, que é justamente isso que a gente está testando, o modelo de Random Forest, beleza? Deixa eu até já armazenar ele dentro de uma variável, que eu acho que isso vai facilitar a nossa vida. Então, já vou botar aqui, ó, o nosso modelo final vai ser o nosso modelos Random Forest, beleza? Esse é o nosso modelo final. E aí, repara o seguinte, ele vai pegar esse modelo final e ele vai testar. Olha, se eu testar ele com a combinação de 10 estimadores, 2 de Max Feature e 2 de Min Sample Split, qual vai ser o resultado? Aí ele treina o modelo e testa o resultado. Beleza. Agora compara isso com 40 estimadores, 6 Max Features e 4 Sample Split. E aí ele testa esse modelo. Então ele testa todas as combinações possíveis. Como você pode imaginar, como ele vai testar todas as combinações possíveis para treinar uma inteligência artificial, esse processo pode ser um processo bem lento. Então aqui no meu computador ele vai demorar uns bons minutos, uns 15 minutos, algo desse tipo. Então não é um processo ultra mega rápido, não. É um processo que demora. Por isso que você não pode perder muito a linha também aqui. Porque se você perder muito a linha na quantidade de parâmetros que você está testando e na quantidade de valores que cada parâmetro tem, cara, você vai ficar testando até amanhã isso daqui e não vai acabar, entendeu? Então, toma cuidado que nem sempre vale a pena você testar o máximo possível. Se você tem um computador colossal que consegue testar tudo que você quiser, beleza, segue a vida e manda bala. Agora, se você não tem esse computador tão colossal assim, então é melhor você ser um pouco mais seletivo nos valores que você quer testar. E como que funciona a Grid Search? Além dele testar todas essas combinações, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai importar esse cara aqui, ó. Então eu vou fazer aqui, ó, from sklearn, model selection, import Grid Search CV. E tá vendo que ele tem esse CV no final? O que é esse CV no final? Vou abrir o Paint, eu sei que é feio e que, enfim, é ruim de desenhar, mas acho que eu consigo explicar para vocês. Imagina que isso aqui é a sua base de dados. Normalmente, o que a gente fez? A gente pegou um pedaço dessa base de dados, tá vendo? Um pedaço dessa base de dados. E aí, deixa eu marcar aqui um pedaço. A gente pegou, por exemplo, esse pedaço aqui, ó, marcado em preto dessa base de dados. E esse pedaço foi o meu pedaço de teste, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, isso aqui. Opa. Isso aqui foi o nosso pedaço de teste. Beleza? E isso daqui, esse resto todo aqui, foi o nosso pedaço de treino. Ou seja, ele treinou o nosso modelo com... normalmente assim, quando a gente aplica aquele Train Test Split, eu não cheguei a falar aqui no vídeo, mas ele pega um percentual pequeno da sua base de dados, tipo 20%, e os outros 80% ele usa para treino. Então, a maior quantidade de informações você usa para treinar o modelo e uma quantidade menor para testar o modelo, e é assim mesmo que as coisas funcionam e seguem muito bem. Beleza. Só que qual é o problema? O problema é que quando você testa dessa maneira, vai que essa separação que ele fez entre treino e teste foi uma separação... essa separação é feita de forma aleatória, mas vai que essa separação acabou privilegiando o seu modelo, ou então prejudicando o seu modelo, sabe? Vai que, pô, ele deu o azar de separar exatamente as informações que prejudicavam o seu modelo, ou deu o azar de separar exatamente as informações que, pô, faziam o seu modelo ser muito bom. Azar mesmo, e pode acontecer, um processo, ele tem uma aleatoriedade nesse processo, então é possível de acontecer isso. Então como que a gente resolve isso? Fazendo o que a gente chama de um cross-validation. O cross-validation vai evitar uma série de problemas que eu não estou comentando aqui, mas um dos problemas é esse azar que eu estou colocando aqui, que vai gerar o que a gente vai chamar lá de overfitting, que é o quê? É o seu modelo, ele está muito bom para os seus dados de treino, mas ele não ser tão bom para conseguir prever novas informações que ele nunca viu. O cross-validation ele vai te ajudar aqui em algumas coisas, tá?
Então, o que o cross-validation faz? Basicamente, ele vai pegar a sua base e vai fazer assim, beleza. Digamos que esse aqui fosse o pedaço de teste, esse aqui fosse o pedaço de treino. Vai, treina o modelo, testa o modelo e vê qual é o melhor. Show de bola. Aprendeu. Aí depois ele vai fazer, beleza, agora vamos pegar essa mesma informação que você está vendo aqui. Então, ó, pega exatamente essas mesmas coisas que você está vendo aqui. Então, ó, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, a mesma coisa. Só que agora, ao invés disso daqui serem as suas informações de teste, as suas informações de teste vão ser isso daqui e o resto do seu modelo. Meu desenho vai ficar feio aqui, mas acho que eu vou conseguir mostrar o que eu quero para vocês. E o resto do seu modelo, ó. Pá, tá. Então, ó, digamos que agora os seus dados de teste são esses aqui embaixo e os dados de treino são isso tudo aqui em cima. Então, ele vai pegar a sua base de dados, vai separar ela em pequenos blocos e vai falar, ó, primeiro vamos fazer o teste com esse bloco e o treino com esse, show. Agora vamos fazer o treino com esse bloco e o teste com esse, show. E ele vai pegar toda a sua base de dados e vai dividir ela em pequenos blocos e fazer essa comparação. Por padrão, o Grid Search, né, esse método que a gente importou aqui, os Grid Search com Cross Validation, ele divide em 5 pedaços. Então ele faz isso daqui basicamente 5 vezes e tira a média de todo mundo para ver qual é o resultado médio daquilo. Então isso garante que esse resultado que a gente está vendo escrito aqui, ó, do nosso Random Forest, não foi um resultado que, poxa, ele deu sorte de chegar naquele resultado. Foi um resultado real, que, cara, se ele pegar a base de dados, dividir em vários pedaços, treinar em vários pedaços diferentes, chega nesse mesmo resultado. Ah, Lira, mas então não seria legal a gente fazer com isso com todos os modelos de inteligência artificial que a gente tem aqui? Cara, legal seria. Só que repara, esse processo de Grid Search, como eu falei, vai demorar uns 15, 20 minutos. Se você fizer para cada um desses modelos, ele vai demorar 15, 20 minutos para cada um desses modelos aqui. E tem modelos que vão demorar mais, modelos que vão demorar menos. Então pode ter que ter um modelo aqui que vai demorar mais de 1 hora para ser treinado e coisa do tipo. Então eu vou escolher fazer esse processo de Grid Search só no final, só com o nosso modelo vencedor. E aí, isso vai garantir que esse modelo vencedor, ele é um modelo realmente bom, porque ele é um modelo que já passou por esse cross-validation e que a gente testou quais são os melhores parâmetros. Essa é a lógica do que a gente vai construir, beleza? Então pronto, eu peguei nosso modelo final. Aí o que eu vou fazer agora no nosso modelo final? Eu vou aplicar esse cross-validation nele. Então você faz assim, ó. Esse grid search, ele vai, por exemplo, criar uma variável chamada grid, onde eu vou aplicar o nosso grid search. E aí o grid search, ele precisa de algumas informações para ele funcionar. Quais são as informações que ele precisa para funcionar? A primeira informação é qual é o modelo que ele vai usar. E você passa nesse parâmetro que chama estimators. E o modelo que ele vai usar foi o modelo que a gente falou, é o modelo de Random Forest Classifier. Esse aqui é o modelo que ele vai usar. Depois você passa para ele o que ele chama de um param grid. O que é um param grid? É um dicionário do Python, tá vendo? Um dicionário do Python, onde dentro do desse dicionário do Python que você vai passar para ele, você vai passar cada um desses parâmetros. Olha, número de estimadores, max features e min sample split, quais são os valores que você vai testar para cada um deles. Então você passa aqui, basicamente, um dicionário de parâmetros. Então você passa assim, olha, nos parâmetros número de estimators, usa a lista n estimators que eu criei aqui para você, tá vendo? No parâmetro, aí assim para todo mundo, no parâmetro max features, usa a lista de max features que eu criei para você. No parâmetro de min sample split, você fala, usa a lista de min sample split que você criou para ele. E aí aqui eu também vou passar um parâmetro para ele, que é o parâmetro de random state, né? O random state dele, eu vou passar sendo igual a 1, uma lista só com valor 1. Por quê? Só para garantir que quando a gente rodar esse código várias vezes, ele vai dar sempre o mesmo resultado e assim vai. Beleza? Aquela lógica que a gente sempre aplicou o random state. Se você quiser, não precisa aplicar no seu, isso não deve ter um impacto muito significativo no resultado final. Mas, falta um parâmetro aqui que vai ser importante a gente passar, que é o quê? Eu vou passar assim, ó, Precision 2 Score. O que é esse parâmetro que eu coloquei aqui? Isso daqui é o seguinte, presta bastante atenção agora. Como que esse Grid Search sabe qual é o nosso melhor modelo? Ou seja, qual é o melhor modelo? Qual é o melhor... Testei todos os parâmetros. Como que eu sei qual é a melhor combinação de parâmetro? Normalmente você vai falar assim, olha, aqui, olha, a análise que a gente está fazendo é, pô, ele calcula a precisão, ele calcula o recall, ele calcula o F1 score e assim vai. Então, basicamente, o que ele está pensando, ele está calculando aqui, cada um desses parâmetros. Então eu poderia virar para ele e falar, olha, eu quero o parâmetro que tenha a melhor precisão. Precision, tá vendo? Entre aspas. O parâmetro pela precisão, que é o que a gente quer. A gente quer descobrir qual é o modelo que tem a nossa maior precisão. Só que repara o seguinte, se você só passa precisão para ele, você está falando para ele o seguinte, olha, a maior precisão
É a maior precisão de todo mundo, tanto da categoria de vender quanto da categoria de comprar, mas eu não quero. Eu quero só analisar a categoria de comprar. Porque, repara, se esse valor daqui da precisão de vender aumentar ou diminuir, para mim não faz a mínima diferença. A gente nem olhou ele para avaliar qual era o nosso melhor modelo. Para avaliar o nosso melhor modelo, a gente olhou só a precisão da categoria 2, tá vendo? Que é a categoria comprar. Então, a gente vai ter que criar um parâmetro personalizado aqui, que eu chamei de Precision 2 Score, que basicamente vai ser o seguinte, olha a precisão, mas olha a precisão só do cara que tem label igual a 2, tá vendo? Que tem um rótulo igual a 2. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou importar aqui, ó, from sklearn.metrics. A gente aqui vai importar metrics. A gente vai importar dois caras, vai importar o Make Scorer, para a gente criar o nosso próprio parâmetro de avaliação, digamos assim, e vai importar o Precision Score, ou seja, a precisão, o que calcula a precisão. E aí a gente vai criar, com isso, a gente vai criar a nossa precisão, que eu vou chamar de Precision 2, ou Precision Score é o precisão padrão, e o Precision 2 Score é o precisão que a gente está criando pra gente, tá? Basicamente é isso que eu tô falando. Então vamos criar esse cara. Eu vou chegar aqui, ó, e vou falar assim, ó, Precision 2 Score, ele é Make Scorer, então para você criar um parâmetro de avaliação, você tem que usar o Make Scorer, e aí o que ele pede para você? Ele pede, qual é a métrica que você quer usar? Ah, eu quero usar a métrica de precisão, então eu quero usar a métrica de Precision Score. Depois, aqui você pode passar um parâmetro que é o parâmetro de Labels. O que é esse parâmetro de Labels? Quais são os caras que eu tenho que olhar? Quais são os caras? Você está querendo saber a precisão de quem? Você está querendo saber a precisão do Label 2. Se você quisesse saber a precisão de venda, você passaria Label 0. Como no nosso caso, a gente quer saber a precisão de compra, a gente vai passar 2. Então aqui, ó, o label que a gente quer aqui em referência é o 2. E aqui, a gente vai ter que passar também um cara que é o Average, vai ser o macro. Bom, esse parâmetro do macro eu não vou entrar tão a fundo nele. Se você quiser, você dá uma olhada lá no Precision Score com Average Macro. É só tacar aqui sklearn, ó, sklearn, Precision Score Macro, beleza? E aí dá uma olhada mais a fundo em como que ele funciona. Ele explica aqui para você, ó, o macro funciona assim. Mas basicamente eu estou colocando esse macro daqui para ele não dar nenhum tipo de problema quando a gente for rodar esse código daqui. Ou seja, se em algum momento o valor de precisão for 0, para alguma categoria específica, categoria 0, categoria 1, categoria 2, que são as categorias que a gente tem, para ele não ter nenhum tipo de problema, conseguir fazer a conta e seguir numa boa e funcionar para o nosso modelo. Eu usei macro, funcionou numa boa, então eu vou usar o macro aqui para vocês. Não vou entrar muito a fundo como ele funciona. Se em algum momento vocês quiserem que eu entre mais a fundo como é que funciona cada um dos métodos do cálculo de precisão, a gente pode fazer aqui uma aula específica só para isso, deixe nos comentários, beleza? Essa vai ser a lógica. Então isso daqui vai ser o suficiente para a gente conseguir agora fazer a nossa comparação. Então no final, o que vai acontecer é que agora isso daqui, ele cria todas essas opções para você. E aí depois que ele criou todas as opções para você, você faz o seguinte, você fala, o resultado desse grid vai ser o grid.fit. E aí x de treino e o y de treino. Pronto. Isso daqui, e aí no final eu vou mandar aqui um print ajuste feito. Por quê? Porque isso daqui vai demorar para rodar. Então se eu pegar isso aqui agora e rodar esse código, ó, opa, deu algum erro aqui, eu devo ter escrito alguma coisa errada, imagino, né? Estimators. Estimators, lógico, aqui é no singular. Eu passei estimators, é estimator, do singular, beleza? Então pronto. Agora deu um outro erro aqui, que é outra coisa. O erro que deu aqui agora foi que eu passei o nome do parâmetro errado, ó, mean sample split. Vamos voltar aqui, ó. O nome do parâmetro não é mean sample split, é mean samples, no plural, tá vendo? Então foi erro de escrita mesmo, tá vendo? E aí agora eu espero que ele vá funcionar. Vamos rodar de novo. Pronto, agora sim. Agora ele está treinando o nosso modelo. E aí pronto. Agora ele está treinando o nosso modelo e nisso daqui ele vai fazer o nosso ajuste. Isso aqui vai, como eu falei, vai demorar, beleza? Então vamos esperar isso aqui acabar e eu volto o vídeo assim que acabar e comento esse treino todo, beleza? Então galera, depois de uns 25 minutos aqui rodando, ele terminou o nosso ajuste está feito, beleza? Então assim, já vou até colocar aqui, ó, vamos seguir com o nosso modelo, no agora o modelo mais blá, é o modelo Random Forest, que é o que a gente vai seguir, tunado para ser o nosso modelo final. Então aqui ele fez o ajuste do nosso modelo final, esse modelo aqui tá legal, em teoria ele chegou no modelo que tem o melhor Precision Score, você pode até verificar qual é esse Precision Score do nosso modelo e
Mas no caso aqui, eu sei que esse aqui vai ser o nosso melhor modelo que ele encontrou, então a gente vai seguir com esse modelo para frente, beleza? Bom, e para você conseguir olhar qual é esse resultado final, né? Vamos mostrar aqui qual é esse resultado final. Então, para você conseguir olhar esse resultado final, você tem que rodar um avaliar com o seu modelo tunado. Esse modelo tunado, ele fica armazenado dentro da variável resultado grid. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nosso modelo tunado, né? Porque ele passou pelo processo de tuning, eu estou chamando ele de modelo tunado. Nosso modelo tunado, ele é o nosso resultado grid, que era aquela variável, ponto best estimator. Best estimator é o nosso modelo tunado. Então, esse aqui é o modelo que já está com todo ajustado e assim vai. E aí, para a gente avaliar, a gente tem que fazer previsões desse modelo. Então, eu vou botar aqui, ó, previsões vai ser o nosso modelo tunado, ponto predict, e ele vai prever com os nossos dados de teste, beleza? A gente tem que comparar dados de teste com dados de teste. Então, ele vai prever os nossos dados de teste, e aí depois a gente pode rodar aqui um avaliar, e a gente roda aqui, ó, um y-teste, um previsões, e o nome do modelo vai ser o nosso random forest tunado. E aí ele rodou aqui e ele disse, olha só, a nossa precisão aumentou para 57. Então você vai falar, pô, Lira, mas não aumentou quase nada. Sim, não aumentou quase nada, mas não tem problema. Primeiro, provavelmente esse nosso modelo inicial já era um modelo muito bom, então não necessariamente esse ajuste vai ser um ajuste que vai fazer grandes variações aqui dentro. Segundo, o modelo com 57%, lembra, a gente está falando de uma carteira de ações. Se ele for comprovadamente com 57%, esse 1% pode fazer diferença sim no longo prazo numa carteira de ações. Além disso, o que você tem que lembrar é que aqui a gente está aplicando um grid search. Aqui a gente está aplicando um grid search com cross validation. Então lembra, aqui ele já passou por esse processo daqui e esse, digamos assim, é como se esse 57% que a gente estiver olhando agora é um 57%, digamos assim, muito mais confiável do que efetivamente esse 56% que a gente estava olhando aqui no Random Forest. Porque esse 56% do Random Forest pode ter sido um pouco de sorte. Ele poderia ser, na verdade, 55%, mas nessa divisão específica ele deu 56%. No nosso caso aqui, acabou que ele deu 57%, mas ele já passou por esse processo de cross-validation. Então, em teoria, você tem um modelo melhor aqui agora. Então, ele não foi só tunado porque ele aumentou de 56 para 57, mas porque ele passou por todo esse processo e esse aqui é o resultado do melhor modelo que ele encontrou. Essa é a lógica do nosso modelo tunado. Então agora que a gente vai seguir com o nosso modelo do Random Forest, a gente vai para o que interessa, que é o quê? Cara, agora eu quero saber se, beleza, a gente chegou nesse modelo. Será que esse modelo vai gerar uma carteira de ações que é rentável para a gente? Então, o que a gente vai ter que fazer agora nesse processo, né? A gente vai ter que pegar umas informações que a gente não usou para treinar o nosso modelo. Lembra? Para treinar esse nosso modelo, lembra que a gente teve que jogar fora o primeiro trimestre de 2021? A gente não podia olhar o primeiro trimestre, o último trimestre, na verdade, de 2020. Foi o último trimestre que ele olhou lá. A gente teve que jogar esse cara fora. Ué, como assim, Lira? A gente teve que jogar esse cara fora? Sim, porque lembra? Quando a gente pegou as nossas cotações e quando pegou os nossos fundamentos, né? A base de dados que eu disponibilizei para vocês, ela só ia... Deixa eu subir lá para você conseguir visualizar as datas. Aqui, ó. Ela ia de 31 de dezembro de 2012 até 31 de dezembro de 2020. Só que no 31 de dezembro de 2020, a gente teria que pegar a cotação seguinte de 31 de dezembro de 2020, que não tem aqui. E os fundamentos seguintes também. Então a gente teve que jogar fora a nossa última linha e jogar fora a nossa primeira linha. Então agora eu vou rodar o nosso modelo para o último trimestre aqui de 2020. Ou seja, eu vou passar para o nosso modelo. Cara, olhando os fundamentos de todas as empresas no último trimestre de 2020, 31 de dezembro de 2020... Quais empresas você compraria? Aí o modelo vai falar, olha, eu compraria essas empresas. A gente vai olhar, beleza, se ele tivesse comprado essas empresas, qual teria sido o rendimento do nosso modelo e qual teria sido o rendimento do Ibovespa? Para ver se o nosso modelo ganhou do Ibovespa. Se ele ganhou do Ibovespa, em teoria, a gente está com um modelo bom, um modelo que está funcionando e que na vida real, comprovando aqui, pegando um trimestre só, ele está funcionando. É óbvio que dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, já passaram outros trimestres. Então você pode testar já com um trimestre seguinte, com outro trimestre, com outro trimestre. Então o processo que a gente vai fazer aqui agora é o mesmo processo que você vai ter que fazer quando você quiser aplicar isso para testar com outro trimestre, outro trimestre, outro trimestre, outro trimestre e assim vai. Só que eu vou fazer ele para um trimestre só porque é o que eu tenho disponível no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Beleza? Então, vamos fazer isso. Só que para fazer isso, repare o seguinte, a gente vai ter que repetir os tratamentos que a gente teve que fazer antes. Não todos eles, mas alguns a gente vai ter que fazer.
Então, a gente vai ter que repetir os passos que a gente fez com a nossa base de fundamentos, só que agora pegando só o último trimestre de cada empresa. Então, a gente não vai pegar tudo agora, a gente vai pegar só o último trimestre de cada empresa, porque olhando as informações de 31 de dezembro de 2020, ou seja, o último trimestre de 2020, a gente vai comparar com a cotação de 1º de março de 2021, que eu já tenho essa cotação, lembra? É sempre assim, a gente olha a informação do início do trimestre e compara com a cotação do final do trimestre, para a gente conseguir garantir que se a gente tomasse a decisão de comprar a empresa naquele trimestre, até o trimestre seguinte ela teria crescido mais do que o índice Bovespa, que é o nosso objetivo. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai repetir os passos com a nossa base só pegando isso, vai passar essa base para o nosso modelo de inteligência artificial e aí vai mandar o modelo fazer uma previsão. E a gente vai agora avaliar o resultado dessa previsão para ver se esse resultado foi um resultado bom ou se ele foi um resultado ruim. Beleza? Então vamos fazer isso agora. Bom, então vamos repetir agora todo o processo do que a gente fez, só que para o último trimestre. E aí, para a gente fazer isso, eu não sei se você lembra, em teoria, o que você precisaria fazer, né? Você precisaria chegar lá do início, criar de novo o data frame das suas tabelas com os fundamentos que você tem. Você precisaria, cotação você não ia precisar pegar, porque você só quer, lembra, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar os fundamentos da empresa, fazer uma previsão do nosso modelo e ver se essa carteira de investimento que ele sugeriu para a gente rendeu mais do que o Ibovespa ou não. Esse é o nosso objetivo. Beleza? Então você não precisaria pegar a cotação, porque a cotação, você não precisa na verdade juntar a cotação, porque a cotação ela vai te dizer a cotação das empresas, a cotação real que você pode comparar. Então você não precisaria fazer isso de novo para conseguir fazer uma previsão. Beleza. Aí você ia precisar tirar empresas que estavam com cotação vazia, juntar isso depois numa tabela e assim vai. Então, você tem que seguir todo esse processo de tratamento que a gente fez. Só que, durante a construção disso tudo, eu não sei se você lembra, teve um pedaço aqui, em determinado momento, em que a gente chegou e fez isso daqui, ó. A gente juntou todas as tabelas separadas em uma só, ó. Hora de tornar todos os data frames num só. E nesse momento a gente copiou a nossa tabela de fundamentos. Então, eu vou seguir exatamente esse mesmo processo que a gente fez aqui, ó. A gente criou uma base de dados vazia e usou essa cópia da nossa tabela fundamentos para preencher essa nossa base de dados. Que é isso que a gente vai fazer. Só que aqui, nesse momento, olha o que a gente fez. A gente tinha excluído a primeira e a última linha da tabela. Por que a gente tinha excluído a primeira e a última linha da tabela, Lira? Porque aqui, ó, a última linha da tabela era 31 de dezembro de 2020, que é a que a gente vai usar agora. Que em 31 de dezembro de 2020, a gente não tinha a informação de decisão. Essa informação de decisão aqui que está zero, ela não tem como ser avaliada porque a gente não tinha aqui, ó, a cotação, a gente não tinha a cotação do trimestre seguinte, a gente não tinha a cotação do Ibovespa no trimestre seguinte. Então a gente jogou fora essa linha daqui, que é justamente a linha que a gente está querendo usar agora para fazer a nossa previsão, para saber se a gente tivesse comprado uma carteira de ações que esse nosso modelo vai sugerir para a gente em 31 de dezembro de 2020, se essa carteira de ações teria sido boa ou não. Então a gente excluiu essa última linha e excluiu a primeira linha. A primeira linha a gente excluiu porque a gente não tinha um comparativo de fundamentos, ou seja, eu não sei quanto que o ativo total tinha rendido, tinha crescido ou diminuído do trimestre anterior para esse trimestre daqui, porque esse é o primeiro trimestre, então ele não tem trimestre anterior. Então agora a gente vai fazer esse mesmo passo a passo que está aqui, ó, na hora de juntar todo o data frame num só que a única diferença é que eu não vou fazer isso daqui. Eu não vou excluir a primeira e a última linha, eu vou pegar só a última linha, que é o cara que a gente quer. Então eu vou copiar esse código daqui, ó, vou dar um Ctrl+C nele e vou jogar ele lá para baixo. Lá para baixo, aqui a gente vai colocar ele. E aí, aqui antes, a gente vai criar, por exemplo, uma nova variável, que vai ser a minha ulti_tri_fundamentos, digamos assim, que vai ser uma cópia da nossa tabela fundamentos, tá vendo? Fundamentos.copy. E aí aqui, ao invés de criar a nossa variável base de dados, que foi a que a gente usou antes, eu vou chamar ela com outro nome, eu vou dar um ulti_tri base de dados. E aí eu vou mudar aqui, ó, tudo que era cópia fundamentos vai mudar para ulti_tri fundamentos, tá vendo? E tudo que era ulti_tri base de dados vai virar, tudo que era base de dados vai virar ulti_tri base de dados, beleza? Então aqui, tá certo? Eu escrevi aqui fundamentos errado, né? Escrevi fundamentos, pronto, certinho. E aí vamos corrigir todo mundo. Beleza. Só que a gente tem que alterar esse código daqui, não é só um Ctrl+C, Ctrl+V num código que a gente fez antes, tá? Por quê? Eu não quero pegar todas as linhas menos a primeira e a última, eu quero pegar só a última linha. Então a gente quer pegar da linha -1, que é a última linha, até o final. Então a gente quer só a última linha. Então essa foi a modificação que você precisaria ter feito. Só que repara o seguinte, quando você pegar isso daqui, você não vai ter mais o controle de qual é a empresa de cada uma das informações. Por exemplo, se eu chegasse nisso daqui e simplesmente rodasse esse código, opa, faltou eu
alterar esse último cara daqui, agora sim, pronto. Se você pegasse e rodasse esse código daqui, você vai ver o seguinte que vai acontecer. Ó. Primeiro, todos os índices aqui são zerados. Segundo, você está com todas as colunas aqui, não só as 10 colunas que o seu modelo usa para ele conseguir fazer a previsão. Então a gente vai ter que ajeitar isso. Mas terceiro, você não tem aqui em nenhum lugar dizendo qual empresa é qual informação aqui dentro. Qual é a empresa dessa primeira linha? Porque, repara, cada linha dessa daqui é de uma empresa. São os valores de 31 de dezembro de 2020 de cada uma das empresas. Você não tem aqui nada dizendo o que é cada uma dessas empresas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma lista auxiliar, que eu vou chamar de lista empresas, que vai ser uma lista vazia. E sempre que a gente tratar uma tabela... Porque, repara, o que esse código aqui está fazendo? Não sei se você lembra ele, vamos recapitular. Ele percorre a nossa tabela a nossa lista de fundamentos, que é uma lista com cada uma das empresas. É um dicionário, né, com cada uma das empresas. E armazena dentro da variável empresa o nome da empresa que ele está mexendo naquela hora. E aí a gente pega a tabela da empresa, pega só a última linha dessa tabela, ajeita o índice e adiciona ele na nossa nova base de dados. Por isso que a nossa nova base de dados tem uma linha para cada tabela de cada empresa. Só que eu quero que essa primeira linha seja correspondente à primeira empresa da minha lista de empresas. Essa segunda linha seja correspondente à segunda empresa da minha lista de empresas. Então, eu crio uma variável lista de empresas vazia e sempre que eu faço um append aqui ó, na minha base de dados, sempre que eu adiciono uma informação nessa base de dados, eu também pego a minha lista empresas e adiciono nela, .append, adiciono nela a empresa atual que a gente está mexendo. Então, se eu der um print agora nessa minha lista de empresas, ó, lista empresas, olha lá o que eu vou ter como resposta. Você vai ter uma lista com todas as empresas na mesma ordem que elas entram aqui nessa base de dados. Esse é o nosso objetivo. Por quê? Porque depois, quando a gente for fazer a previsão, a gente vai conseguir saber qual é a empresa realmente que ele está mandando a gente comprar. Porque a nossa previsão, a resposta da nossa previsão vai ser só uma lista com 0 para não comprar e 2 comprar. 0 para não comprar e 2 para comprar. Então, a ordem das informações nessa lista vai ser correspondente às empresas. A gente vai ver isso agora, como que isso vai acontecer, para ficar mais claro. Então, beleza. O primeiro passo a gente já fez. A gente já seguiu o nosso processo de tratamento da nossa base de dados. Agora, tem uma pequena coisinha que a gente tem que fazer, que é o quê? Além da gente ter que filtrar aqui as nossas colunas, que são as colunas finais que a gente quer, esses números aqui, não sei se você lembra, foi nessa aula, a gente passou eles pelo nosso Standard Scaler. Aqui, ó, o nosso Standard Scaler. O que ele fazia? Ele padronizava os números para a gente treinar a nossa inteligência artificial. Só que, se você treinou a sua inteligência artificial com os números padronizados, você tem que padronizar eles para você poder prever também. Senão você está dando um tipo de informação para ele aprender e um outro tipo completamente diferente para ele treinar, para ele testar, o que vai dar problema. Então, você tem que passar ele por esse processo de Standard Scaler. Mas eu não sei se você lembra, a gente criou essa função, que é a função ajustar scaler. O ajustar scaler faz justamente isso. A gente tem uma função já pronta para isso. Então, a gente vai ter que fazer todos esses passos agora. Primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu vou ajeitar o índice dessa tabela aqui. Ó. Essa tabela está todo mundo com índice 0. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer ó, ult tri base de dados, vai ser o ult tri base de dados, ponto reset index drop igual a true. Beleza? Pronto, ajeitamos o índice da nossa base de dados. Segundo passo que eu vou fazer, aqui a gente tem 47 colunas. Eu não quero seguir com 47 colunas. Eu quero seguir só com as 10 colunas que a gente usa para o nosso modelo. Então, eu vou fazer aqui, ó, ult tri base de dados, vai ser a nossa ult tri base de dados, só pegando a nossa top 10. Lira, quem é esse top 10 aqui? Ué, não sei se você lembra, esse top 10 aqui é aquela nossa lista, ó, vou subir aqui para você visualizar. É a nossa lista com os 10 itens que a gente usa para o nosso modelo prever. Essa lista se chama top 10. Então, por isso que eu escrevi lá, para ele pegar esse cara do top 10. Agora que eu já peguei quais são as colunas que eu queria, eu vou passar a nossa ult tri base de dados pelo ajuste do scaler. Ajustar scaler, ult tri base de dados. E ele vai dar para a gente como resposta essa base já ajustada. Então agora a gente pode chegar e dar um display na nossa ult tri base de dados. E aí olha lá, se você reparar, primeiro, os números que você tem aqui, eles podem ter modificado levemente dos números que estão aqui, ó. Repara, que eles passaram por esse ajuste. Você tem os seus índices todos corretos, só que você está agora com 11 colunas. Ué, Lira, mas a gente não pediu para ele pegar só 10 colunas? Sim, só que não sei se você lembra, na lista do top 10 tinha também a nossa coluna de decisão. Que a gente não quer usar essa coluna de decisão. Porque essa coluna de decisão
não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é passar essas informações para ele, passar as informações que o nosso modelo precisa prever para ele escolher quais são as ações que ele tem que comprar. Dado que ele escolheu as ações que ele tem que comprar, a gente vai ver se essa carteira de ações que ele criou rendeu mais do que o índice Bovespa. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos fazer isso. Para a gente fazer isso, a gente vai chegar aqui e eu vou tirar UltiTree base de dados. Eu vou tirar do UltiTree base de dados a nossa coluna de decisão. Decisão, eixo da coluna, beleza? E axis 1, eixo da coluna, axis 0, eixo das linhas. Então, eu estou tirando a nossa coluna de decisão. Então, se eu chegar agora aqui, ó, rodar de novo essa célula aqui de cima, para ele criar novamente a nossa UltiTree base de dados, e agora essa célula aqui de baixo, para ele ajeitar ela, olha lá. Agora você tem 10 colunas, sem a nossa coluna de decisão, 61 linhas, porque são 61 empresas, então aqui tem uma linha para cada empresa. Você tem já a sua lista com as 61 empresas. Agora, então, a gente pode partir para fazer a nossa previsão. Por quê? Porque é só a gente passar essa tabela aqui para o nosso modelo, que o nosso modelo consegue fazer a previsão. Para cada linha, ele vai prever se deveria ou não deveria comprar aquela empresa. Então, vamos fazer essa previsão agora. Vou colocar aqui, ó, minhas previsões do UltiTree. Vai ser quem? Vai ser o nosso modelo tunado, .predict, para a gente fazer a nossa previsão. E quem a gente vai passar para ele? Essa nossa tabela aqui, que é a UltiTree base de dados. Repara, essa tabela aqui ela já está sem a coluna de decisão. Então já são os valores de X, ou seja, as características que ele usa para conseguir fazer a nossa previsão. E aí, se você quiser visualizar quem são essas previsões, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quem são as previsões do UltiTree? Ele diz, ó, 2002022. O que é isso daqui? A primeira empresa é para você comprar. A segunda empresa não é para você comprar. A terceira empresa não é para você comprar. A quarta empresa é para você comprar e assim vai. Agora a gente tem que saber qual é a empresa correspondente a esses caras. Só que a gente tem uma lista que meio que conversa, né? Que é a nossa lista de empresas, ela conversa com essa lista de previsões. Ou seja, o primeiro item da lista de previsões corresponde ao primeiro item da lista de empresas. O segundo item da lista de previsões corresponde ao segundo item da lista de empresas. Só que repara, essa correspondência é por posição. Então, eu vou fazer assim, ó, for i empresa in lista, in enumerate, né? Enumerate lista empresas. O que isso aqui vai fazer pra gente? Se você fizer só um for empresa em lista de empresas, ele vai pegar para você cada um dos itens da lista de empresas, o nome da empresa, beleza? Só que quando você passa o enumerate, ele armazena dentro desse izinho daqui a posição do cara. Então, por exemplo, o previsões do último trimestre. E esse cara é a previsão correspondente à variável empresa. Por quê? Porque previsões do último trimestre I é o cara que está na minha lista de previsões na mesma posição do cara que está na minha lista de empresas. É isso. O I, ele te dá a posição do cara da lista de empresas e aí você pega o cara correspondente na lista de previsões. Então, eu vou fazer assim, ó. If previsão do último trimestre é igual, né? Ou seja, é igual a 2, ou seja, se ele mandou comprar, o que eu quero saber? Eu quero saber qual foi a empresa que ele mandou comprar. Print empresa. É isso que eu quero saber. Se a gente rodar isso daqui, ele fala, olha lá, essa aqui é a lista de empresas que você deveria comprar. Ambev, BRAP4, BRKM5, BRML3, e aqui tem a sua lista de empresas inteira que você deveria comprar. Agora, isso daqui já é decisão. Então, se você só quiser saber qual era a empresa que você tinha que comprar, você vai ver isso daqui e vai falar, beleza. Aí você vai lá no seu home broker e compraria. Pá, pá, pá. Lembrando que eu não estou recomendando que você compre, né? A gente está trabalhando o nosso modelo de inteligência artificial. Show! Só que agora eu quero saber se, nesse último trimestre de 2020, que ele mandou comprar isso daqui, no momento que eu gravo esse vídeo, já passou do primeiro trimestre de 2021. Então, eu já consigo saber se isso daqui foi uma decisão boa ou uma decisão ruim do nosso modelo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma carteira de ações. Eu vou criar uma carteira em que eu colocasse o mesmo valor para cada uma dessas empresas. Ou seja, imagina que você colocasse R$1.000 em cada uma dessas empresas. Quanto você teria no final? Mais de R$1.000? Mais de R$1.000 vezes cada uma dessa empresa aqui? Menos? Quanto que a sua carteira ia ter rendido nesse período? E quanto que o Ibovespa ia ter rendido nesse período? É isso que a gente vai ajustar agora. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar duas listas aqui, ó. Carteira, que vai ser vazia, e a nossa carteira inicial, que vai ser vazia também. E aí, o que eu vou fazer? Para cada empresa que ele me mandou comprar, eu vou adicionar R$1.000 na minha carteira inicial e adicionar o valor da cotação da empresa dentro da minha variável da carteira. Ou seja, se eu tivesse colocado
R$1.000 em 31 de dezembro de 2020, quanto que eu teria na minha carteira em 31 de março de 2021, um trimestre depois. Então aqui dentro da carteira vai ter o valor atual da minha carteira e dentro da minha carteira inicial vai ter o valor inicial que eu teria investido lá em 31 de dezembro de 2020, beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Se o cara mandou comprar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, carteira inicial, ponto, append R$1.000. Então na minha carteira inicial eu teria colocado R$1.000 naquela ação, beleza? Quanto que eu tenho que colocar na minha carteira atual? Quanto que eu tenho que colocar na minha carteira atual? Não sei. Por quê? Porque o que você coloca na sua carteira atual é os R$1.000 que você teria investido lá atrás, só que passando por esse rendimento de um trimestre. Quanto que foi o rendimento de um trimestre? Vamos descobrir. Para a gente descobrir, a gente vai ter que pegar lá da nossa lista de cotações. Eu não vou subir lá não, vou te mostrar aqui embaixo. Ó. Não sei se você lembra, vou chegar nessa célula aqui embaixo e vou escrever assim, ó, display, né? Cotações ABEV3. Display cotações ABEV3. E olha lá, quem é cotações ABEV3? É a minha lista com a Ambev, beleza? Mas com a coluna de data, é uma coluna de data, então os índices, tá vendo? São números, os índices não são as colunas de data, a gente vai ter que ajeitar isso. Mas o que é então a nossa cotações? É uma lista em que dentro dessa lista você tem várias... É um dicionário, né? Em que dentro desse dicionário você tem várias empresas, onde cada uma dessas empresas tem a cotação da empresa na coluna DJ Close. Beleza? Aqui é a cotação da empresa em determinada data na coluna DJ Close. É isso que eu quero saber. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, olha só. Quem vai ser a minha cotação? A minha cotação é a cotações empresa. Cotações daquela empresa. Beleza. Então isso daqui vai ser a minha tabela. Essa variável cotação é essa tabela que vocês estão vendo aqui. Só que para eu conseguir pegar um valor de acordo com a data, eu vou pegar a minha data e vou colocar no índice, porque isso vai facilitar muito a nossa vida. Então eu vou pegar essa data e vou colocar no índice. Então eu vou fazer assim, ó. Cotação vai ser um cotação.setIndex, a nossa coluna de data. Então quando você faz esse setIndex coluna de data, o que ele está fazendo para você? Ele está pegando essa coluna de data aqui, transformando ela no índice. Por quê? Porque isso agora me facilita a eu conseguir pegar a cotação de duas datas específicas, que é a data de 31 de dezembro de 2020 e a data de 31 de março de 2021, desculpa. 31 de março de 2021. Essa é a cotação inicial, essa aqui é a cotação final. Então, quanto que essa minha carteira rendeu? Quanto que essa ação específica rendeu? A sua cotação final divididos pela sua cotação inicial. Esse foi o percentual de rendimento que ela teve. Então é isso que a gente vai calcular agora. Eu vou pegar e vou criar aqui, ó, cotação inicial. Vai ser quem? Vai ser dentro da nossa tabela de cotação, eu vou querer localizar o cara que está em 31 de dezembro de 2020, em qual coluna? Na coluna de cotação, que é a coluna ADJ Close. A coluna ADJ Close, olha aqui. A coluna ADJ Close é a coluna que te diz a cotação da ação em determinada data. Então a gente fez um ponto lock para ele localizar o cara que está nessa linha, que é a linha de 31 de dezembro de 2020, na coluna ADJ Close. Isso aqui é a minha cotação inicial. E quem é a minha cotação final? A minha cotação final é, na minha tabela de cotação, eu vou localizar o cara que está em 31 de março de 2021, beleza? Também na coluna DJ Close. Então agora eu já tenho cotação final, cotação inicial. Qual foi o percentual? O meu percentual é cotação final divididos por cotação inicial. E aí, o que eu vou fazer? Qual é o valor que eu quero adicionar dentro da minha carteira? São os R$1.000 iniciais que você tinha colocado, vezes o percentual de variação. Então, se ele rendeu 3% a mais, vai ser 1.000 vezes 1,03, ou seja, 3% a mais do valor original. Então, no final, qual vai ser o resultado disso daqui que a gente está fazendo? Que dentro da variável carteira, da lista de carteira, você vai ter os valores para cada uma das empresas, só que já tendo passado pelo rendimento de 31 de dezembro de 2020 até 31 de março de 2021. E dentro da variável carteira inicial, você vai ter o quê? Você vai ter todos os valores, só que sem ter rendido nenhum, o valor inicial que você investiu. Esse é o nosso objetivo. Por quê? Porque agora, depois desse for, ele já calculou o rendimento de todas as ações. Então eu posso chegar aqui e só fazer assim, ó. O meu saldo inicial. Qual era o meu saldo inicial? Ele é a soma de todos os valores da minha carteira
inicial, ou seja, ele vai somar todos os valores que a gente investiu inicialmente, e esse é o valor do saldo inicial, e o nosso saldo final vai ser a soma da nossa carteira atualizada. Então a gente tem a nossa carteira inicial e a nossa carteira final. A gente somou esses caras. E quanto que foi o rendimento dessa carteira? Vamos colocar aqui, ó, print, saldo inicial, saldo final, e vou colocar aqui embaixo assim, ó, print o saldo final divididos pelo saldo inicial. Por que isso? Porque o saldo final sobre o saldo inicial vai dizer quanto que a nossa carteira rendeu. E aí se eu rodar esse código aqui, ó, vamos rodar ele. Olha lá o que ela diz pra gente. A gente tinha um saldo inicial de 30 mil reais, ele mandou a gente comprar 30 empresas, e ele deu, no final, a gente saiu com 31.374 reais. Então a gente ganhou dinheiro nesse período. E qual foi o percentual? 0,458, ou seja, 4,6%. Então essa carteira que ele mandou a gente comprar no final de dezembro, ela rendeu 4,5%, 4,6% até o início de março. Só que é bom ela ter rendido 4,5%? É ruim ela ter rendido 4,5%? Não sei. Eu vou botar aqui, ó. Agora vamos comparar a previsão de decisões com o Ibov. Por quê? Porque se o índice Bovespa subiu 10% nesse período, isso aqui foi ruim. Mas se o índice Bovespa caiu 2% nesse período, isso aqui foi excelente. Então agora a gente só precisa comparar esse rendimento que a gente teve aqui com o rendimento do índice Bovespa. E como que a gente faz para fazer isso? Da mesma forma que a gente fez aqui, ó. A gente vai pegar cotação final e dividir pela cotação inicial do índice Bovespa. É até mais fácil. Então eu vou botar aqui, ó. Variação do Ibov vai ser quem? Vai ser a nossa tabela do índice Bovespa. Quem é DF Ibov? A gente construiu lá atrás em outras aulas. DF Ibov, se eu subir aqui para você visualizar, ele é a nossa tabela que tem todas as cotações do índice Bovespa. Mas eu estou subindo porque eu quero te mostrar como que é essa tabela. Ó, tá aqui, ó, a nossa tabela do índice Bovespa é esse DF Ibov que você está vendo aqui, tá vendo? E no DF Ibov você tem a coluna Ibov sendo a cotação do índice Bovespa. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez para as cotações agora. Eu vou pegar o cara que está na linha daquela data correspondente, ó, na linha da data, beleza? Na coluna Ibov, que é onde tem a cotação do Ibovespa. Então vamos pegar esse cara. Vou chegar aqui embaixo e vou escrever, ó, a variação da cotação do Ibovespa é o DF Ibov, qual linha? A linha de 31 de dezembro, 31 de março, né? 31 de março de 2021, na coluna Ibov, que é onde tem a cotação do Ibovespa. Divididos por quem? Pelo cara da tabela do Ibov, DF Ibov, em 31 de dezembro de 2020, na coluna do Ibovespa. Então, o que isso aqui está fazendo? A minha cotação final do Ibovespa, em 31 de dezembro de 2021, divididos pela minha cotação inicial do Ibovespa, em 31 de dezembro de 2020. Beleza? E aí, vamos agora printar a nossa variação do Ibovespa. E aí, vamos rodar esse código aqui, ó. Opa! Deu um errinho aqui, claro, porque eu esqueci de colocar aqui o ponto lock nos dois lados. Ponto lock dos dois lados. O que é esse ponto lock? Foi o mesmo cara que a gente usou aqui. Para localizar um cara que está numa linha, numa coluna, você tem que usar o ponto lock. Beleza? Então, tá lá. Eu vou rodar isso aqui agora. Pá. 97. Cara, o que isso daqui significa? Isso daqui é o nosso grande resultado. Olha só. A gente criou uma inteligência artificial que em um trimestre, obviamente a gente só está avaliando um trimestre. Para a gente saber que isso aqui realmente é muito bom, isso aqui vai funcionar sempre, você vai ter que avaliar isso daqui para 2 trimestres, 3 trimestres, 5 trimestres, 5 anos e assim vai. O longo prazo que vai dizer para a gente se isso aqui realmente foi bom ou não. Mas inicialmente a gente tem bons indícios que a gente criou um modelo que ele é bom o suficiente para escolher uma carteira de ações, e essa minha carteira de ações no trimestre que a gente avaliou rendeu 4,6%, ela cresceu 4,6%, num mesmo período que o Ibovespa caiu praticamente 3%. Então você tem uns 8, quase 10%, né, forçando um pouco a barra, né, quase 10% de variação entre o que aconteceu no índice Ibovespa e o que aconteceu na sua carteira. Não foram quase 10%, foi 7, alguma coisa.
de diferença entre o resultado da sua carteira e do índice Bovespa. Mas essa diferença, ela é brutal em um trimestre de rendimento. Imagina que isso aqui fosse algo constante, trimestre após trimestre. Como que eu sei que o nosso modelo tá bom e eu não preciso voltar agora em uma carambada de coisas que a gente fez aqui e ficar modificando elas? Porque no final o nosso resultado deu um resultado bom. E agora a gente só vai saber se isso aqui realmente é bom no longo prazo. O longo prazo que vai dizer pra gente se esse modelo realmente é muito bom ou não. Porque, aparentemente, você vê que um modelo que tem 60%, 57%, né, de precisão que a gente calculou, pô, ele foi um modelo muito melhor do que simplesmente eu chutar no índice Bovespa. Pode ter sido simplesmente sorte nossa? Cara, pode. A gente pode ter pego um trimestre aqui para testar, que simplesmente a gente deu muita sorte, nosso modelo cresceu mais do que o índice Bovespa. E no trimestre que vem isso não vai dar bom. Mas a gente só vai saber isso daqui a um tempo. Quando a gente pegar essas novas informações, quando a gente atualizar isso daqui, testar de novo e ver que isso daqui funcionou. No momento que eu gravo esse vídeo, esse é o teste que eu posso fazer. E esse é o teste que vai balizar a minha decisão. Agora, a gente vai pegar isso daqui e vai plotar para frente. Ah, Lira, mas você não poderia então pegar toda a sua base de dados e testar ele criar essa carteira na sua base de dados toda? Em teoria, não. Por quê? Porque o nosso modelo, ele usou a nossa base de dados para aprender. Como ele usou a nossa base de dados para aprender, eu não posso pegar esse modelo e falar, olha, testa ele nessa mesma base de dados, que senão a gente está naquele problema do simulado. Você está dando um simulado para ele e mandando ele fazer a prova que é uma cópia do seu simulado. Não é a forma correta de você testar um modelo de inteligência artificial. Então, a forma que eu vou escolher de testar isso daqui é esperar. E talvez, quem sabe, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu grave um novo vídeo com a atualização do rendimento disso daqui para vocês. E aí pode ser que a gente tenha chegado num modelo interessante, pode ser que não, mas como eu falei, isso aqui não é uma recomendação para você chegar e realmente comprar essas ações. Isso daqui, o nosso objetivo é ensinar você todo o processo de ciência de dados, todo o processo de construção de uma inteligência artificial para chegar nisso. E agora, o meu conselho para você é o seguinte, eu vou encerrar o projeto nesse momento, mas você agora, naquele seu caderninho que você foi anotando todos os passos que a gente foi tomando decisões, aqui eu vou tomar a decisão de fazer isso, de pegar só 10 características, de fazer assim, de fazer assado. Nessas etapas dessas decisões, qualquer coisa que você mudar ali dentro pode mudar o resultado final do seu modelo. Então agora, quando você finaliza o seu projeto, é a etapa de você revisar o seu projeto inteiro, ver se ele todo está fazendo sentido, ver se não tem nenhum erro ali dentro e ver se você conseguiria modificar alguma coisa para melhorar o resultado final do seu modelo. Essa seria a lógica. Como a gente conseguiu um resultado já muito bom, pelo menos aparentemente muito bom, eu vou encerrar por aqui. Se a gente tivesse conseguido um resultado ruim, eu ia ter que voltar, testar talvez um outro modelo de inteligência artificial para tunar ele e seguir com ele, e assim vai. Mas como a gente já conseguiu um resultado bom o suficiente, eu vou encerrar por aqui. Mas eu aconselho fortemente que você dê uma olhada mais a fundo nisso. Uma última observação antes da gente encerrar o vídeo é o seguinte. Agora que o seu modelo de inteligência artificial está criado, você não precisa executar esse código inteiro para ele criar novamente o mesmo modelo de inteligência artificial. Então, você pode armazenar, digamos assim, a sua variável modelo tunado, né? Aqui, ó, armazenar a inteligência artificial. Para você armazenar uma inteligência artificial, depois que você criou ela, a gente usa a biblioteca do JobLib. A biblioteca do JobLib ela é uma biblioteca que permite que você armazene uma variável do Python em um arquivo no seu computador. E aí, a próxima vez que você for usar essa inteligência artificial, como que você usa ela? Você vai ler esse arquivo e ele automaticamente já vai pegar a inteligência artificial pronta para você. Você vai pegar os fundamentos da empresa daquele trimestre que você quer tomar a decisão, vai passar para um predict, igual a gente fez aqui, ó. Vai pegar os fundamentos do trimestre que você quer prever, vai passar para um predict e ele vai fazer a previsão de quais ações você tem que comprar. E aí você descobre quais são essas ações e iria lá e compraria. Beleza? Essa seria a lógica. Mas para isso, você tem que importar esse JobLib. E aí, para o JobLib, você tem que instalar ele. Ou seja, vai abrir lá o prompt do Anaconda, prompt, vai chegar aqui, vai rodar um pip, install JobLib. E aí ele vai instalar a biblioteca do JobLib para você. Depois é muito simples. joblib.dump salva o arquivo. Então, por exemplo, eu quero salvar o meu modelo tunado num arquivo que eu vou chamar de inteligência artificial carteira ações.joblib. Pode colocar a extensão que você quiser aqui dentro. Então, .joblib. Isso aqui vai salvar esse arquivo. E aí esse arquivo vai ser criado dentro do seu computador. Então, se eu rodar esse código daqui, ó, ele criou esse arquivo dentro do meu computador. Tá aqui, ó.
dentro do meu computador tem agora a minha inteligência artificial, carteira de ações.joblib. Tá aqui esse cara, tá vendo? Ele criou no meu computador. Ah, Liri, quando eu quiser usar essa inteligência artificial, não precisa nem ser nesse código aqui, num outro código. Quando você quiser usar ele, o que você faz? joblib.load, e aí você carrega essa inteligência artificial, ó, o IA, carteira de ações, joblib. Você carrega esse arquivo. Isso daqui vai ser o seu modelo tunado. Então, a partir do momento que você executar essa linha de código daqui, a variável modelo tunado vai ser a inteligência artificial já treinada, já tunada, já melhorada, já pronta para você só fazer um predict e aplicar ela. Beleza? Então, isso daqui eu vou deixar como comentário no final, só porque isso daqui pode ser muito útil para vocês, tá? Principalmente quando você for construir uma inteligência artificial que depois você vai ficar usando essa mesma inteligência várias vezes para frente. Se fosse usar só uma vez, aqui a gente já meio que já fez isso. Mas se fosse para usar agora para o próximo trimestre, para o próximo, é interessante você ter essa sua carteira, essa sua inteligência artificial armazenada num arquivo para ser fácil de você ler, reler, usar ela sempre que você quiser. Beleza? Se você ficar com alguma dúvida no Joblib, eu recomendo que você entre na biblioteca do Joblib, tá? Só pesquisar no Google Joblib e ele vai te explicar direitinho como é que funcionam esses métodos. Bom, galera, espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o gabarito aqui embaixo para vocês também. Espero que vocês tenham gostado muito dessa série. Me deixa aqui no comentário o que vocês acharam dessa série toda aqui de carteira de ações. E se inscrevam também aqui embaixo no link em que a gente está construindo projetos de inteligência artificial como esse daqui com vocês. Alguns são mais complexos, como esse. Acho que esse aqui foi um dos mais complexos que a gente já fez. Alguns são mais simples, para quem está começando ainda nessa parte de inteligência artificial, de ciência de dados. Então se inscreve lá que todo mês a gente libera um projeto novo e pode ser muito interessante para você. Beleza? Grande abraço e até a próxima.